Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PodMed, o seu podcast da saúde. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, né, Dr. Tomás? Sim, hoje trouxemos aqui o Guga. O grande Guga. Gustavo Almeida. Guga, que é formado em Educação Física pela FMU, pós-graduado em Biomecânica, Prescrição de Treinamento e Avaliação Física pela FMU também, mestrando pela Universidade de São Judas, membro do Grupo de Estudo e Pesquisa Getafes da Universidade de São Judas, personal, trainer e professor convidado do curso de pós-graduação das Universidades FMU e Estácio de Sá e atleta fisiculturista desde 2010. Guga, seja muito bem-vindo, meu querido. Muito bem-vindo, Guga. É um prazer você estar aqui, viu, com a gente. Prazer é meu, tá fazendo parte aí desse projeto novo de vocês aí. Obrigado pelo convite. Obrigada. E vamos bater um papo legal aí com todo mundo, com vocês, né? E responder a pergunta aí da galera, né? Que a galera ficou muito tem umas perguntas pesadas tá? aqui. Nossa, nem sei se dá pra fazer todas, Tomás. Ó, só vou falar pra vocês que o Guga não é desse tamanho, não. Ele compra a camiseta P e vai parecer maior, viu? Dá uma filmada nele ali, olha lá. E a câmera aumenta, ele não, né, cabe. Então... Ele não... Nossa. Guga, fala um pouquinho de você pra gente. Quem é Gustavo Almeida? Quem que é o Guga? Bom, tirando tudo aí que você já falou de mim aí... Difícil falar da gente, né? É muito difícil falar da gente. É muito difícil, mas sempre quando fala assim, quem que é o Gustavo? Putz, eu falo que o Gustavo é um... Hoje eu tô com 32 anos, eu falo que é um adulto que não cresceu, né? Eu tenho a cabeça de 10, de 12... E eu tinha uma professora na época da faculdade que ela mesma falava, eu sempre fui muito nerd, então eu sempre sentei na frente. Então eu com esse tamanho todo lá na frente, a professora de educação física escolar, né? Não era nem de educação física voltada para musculação, né? Um dia ela chegou para mim, Gustavo, vou te contar uma coisa. Quando eu tive a primeira vez, eu tive tanto preconceito, aí eu falei, por quê? Não, porque você é grande, né? Coisa que todo fisiculturista quer ouvir, né? Você é grande, né? E normalmente... E você é feliz. Não, pra mim ficou feliz, eu fiquei super feliz. Só que ela falou, mas aí é que a gente já entrou num estereótipo que a gente sofre muito, que eles acham que todo mundo que é grande é burro, né? Ou não estuda, ou só quer saber... É um estereótipo, um preconceito. A gente é muito estereotipado. Ela falou, eu achei que você ia ser aqueles cara grandão bobão. Ela falou, não, bobão você é. Ela falou, não, mas você é um doce já de mandou... pessoa. Ela falou, ela falou que eu tenho cérebro de algodão doce. Então eu costumo falar que eu sou um cara desse tamanho, só que dentro de mim tem uma criança que não desenvolveu ainda, entendeu? Às vezes a pessoa também tem medo, né? Te olha assim, desse tamanho, nossa... Aí te conhece e fala, nossa, um doce. Já que a gente entrou nesse assunto... como eu sou personal trainer, eu sofro ainda muito preconceito, principalmente de pessoas, às vezes, que nunca treinaram, ou pessoas mais velhas, ou pessoas que estão indo pela primeira vez na academia, já me vê e tem aquela... Opa! E quem começa a treinar comigo acha que eu vou fazer ela ficar do meu tamanho. Então... Sempre. E eu sempre escuto assim. Não, como se fosse fácil. Como se fosse uma coisa... Eles acham que um mês eu vou deixar eles do meu tamanho. As pessoas têm um conceito errado de massa muscular. Acha que quanto mais peso você colocar, maior você vai ficar. Tudo. Não tem nada a ver. Principalmente as mulheres. As mulheres também, quando vão... Não me passa treino de braço, é só perna. Por quê? Porque eu não quero ficar com o braço de homem. Você fala, mas você não vai ficar com o braço de homem. Ontem eu postei um vídeo na internet eu treinando, né? Pra incentivar o pessoal a treinar também. Aí minha mãe viu na internet e falou assim, Caroline, você vai ficar com um tanaco de perna, que aquele tanto você pegou. Eu falei, nossa, como mãe. Se fosse fácil, né? E aí eu tive que aprender, por exemplo, pelo meu tamanho, então eu já era muito estereotipado. Puta, aquele cara é grandão. E normalmente tem pessoas que acham que eu só sei lidar, por exemplo, com atletas. Todo mundo que eu vou pegar eu vou deixar forte. Porém, não. Eu atendo todos os públicos. Eu tenho alunos de 13 anos, eu tenho aluno de 10 anos, eu tenho senhoras de 80 anos, tenho alunos com Alzheimer, eu tenho alunos com doenças, eu tenho um monte. Pra falar pra você, hoje em dia, o meu público maior não é nem pessoas que querem performance pra esporte. Eu tenho 2, 3. 80% dos meus alunos e de consultoria que eu pego, a gente que quer qualidade de vida, a gente que quer bem-estar, a gente que precisa. Muita senhorinha que eu preciso trabalhar pra melhorar a parte de diabetes, osteoporose. Então, eu preciso ter esse meu lado meio besta, do que o pessoal fala que eu sou, isso é um doce. Porque eu preciso quebrar Tabu, né?
esse gelo. Sim. Então, tanto que eu tenho até uma aluna que começou comigo tem mais ou menos há um mês, ela me via dando aula e ela chegou pra mim e falou assim, eu te via dando aula, eu te achava que você ia ser mó bruto, que não sei o quê, só que eu te vi dando aula pras outras pessoas, eu vi que você é mó bonzinho. Eu falei, vocês acham que eu vou fazer o quê? Vou morder você, vou tacar peso em você? Eu falei, não é assim. Não, tacar peso vai, né? Tacar peso. No bom sentido, né? Levantar carga, né? Sim, mas aí é um estereótipo que a gente tem. Então, infelizmente, é um preconceito que existe, mas é uma das coisas que me fez a querer estudar cada vez mais, pra eu quebrar essa coisa de marombeiro é burro. Entendeu? Eu posso ser marombeiro, eu gosto de treinar. Você começou a treinar com quantos anos? Com 13 anos de idade. 13 anos. Hoje Você tá com quantos Tô anos? com 32. Nossa, são 19 anos. Ah, filho. Eu sou da Matemática não educação física, não me eu faça. sou médica. Dá não sou 19 anos, eu boa. acho que dá 19 anos. Cara, 13 anos, desde os 13 treinando? 13 anos. Eu tinha 12 anos, aí eu me mudei, fui pra um prédio que tinha academia, aí lá a regra é que você só podia treinar com 13 anos. Aí eu fiz 12 para 13 e comecei a treinar. Mas treinava tudo errado. E naquela época não tinha nem o YouTube direito, não tinha rede social mal. Era a Hoje em dia época a gente do tem a Orkut, facilidade LCQ, muito grande. Orkut. Orkut, é. Hoje em dia a gente tem muita facilidade Sim, de, hoje às você vezes, tem- corrigir um Sim. agachamento. Tem muitos professores de educação física indo para as redes sociais, explicando o movimento. Tá muito grande. Hoje a área da educação física cresceu, né? Na verdade, não é a área da educação física. O meio fitness cresceu muito. Muito. E a rede social ajudou muito. Hoje você coloca no YouTube como fazer exercício tal. Aí tem lá todas as explicações. Sim. E eu não sabia. Eu tinha revista, eu tinha vídeos que às vezes eu tinha visto uma coisa ou outra no YouTube que eram muito poucos. E a referência era o Arnold Schwarzenegger. era das então, cavernas, né? Mas o que te gerou o estalo pra você fazer musculação? Vou fazer musculação. O que... Na verdade, eu sempre gostei de esporte. Eu já fiz de tudo um pouco. Já joguei bola, já fiz luta, já fiz jiu-jitsu, já... E eu fiz muito tempo de capoeira. Eu fiz 8 anos de capoeira. Capoeira? Capoeira, comecei com 5 anos. Então eu era pequenininho, eu já era todo definido. Sério? Tanto que minha mãe fala que eu ia pra praia com 5, 6 anos. O pessoal passava, nossa, ele faz musculação. Minha mãe falava, oi, não, uma criança não faz musculação. Então era sempre definido. E eu sempre, como gostei muito de esporte, eu sempre tive esse pezinho assim, principalmente em luta, sempre gostei. E eu comecei a ver muito filme do Arnold Schwarzenegger, do Sylvester Stallone, e até que, quando eu tinha uns 13 anos mais ou menos, me apresentaram um documentário, que é o Pumping Iron, não sei se vocês conhecem, que é um documentário de 1975, Eu já assisti. que mostra a preparação do Arnold Schwarzenegger. Já assisti. Já viu? Uhum. Aí a hora que eu vi aquilo, Você ficou encantado. nossa, É eu falei, É, isso. sou eu que eu quero ser. Falei, quero... Então, desde os 13 anos, Desde os 13 anos. você já... Incrível. Eu sempre gostei da musculação, mas pra eu decidir virar atleta, falei, não, eu quero É o que eu- competir. Aí foi com uns 19 anos. É o Mas que eu... Desculpa. É o que eu paro pra pensar. Será que a gente já não nasce com um propósito? E aí a gente vai já Descobrindo. funilando por ele? Eu até tô escrevendo um e-book sobre isso. Se a gente já... E o e-book, o livro levanta exatamente isso. Se você já nasce com um propósito e às vezes você não consegue desenvolver ele, aí você frustra. Ou você nasce, consegue cumprir e você consegue o sucesso. Uhum. E é isso, né, que você tá falando. Tipo, engraçado. você já nasceu, já foi entrando nisso, já foi se descobrindo, já foi entendendo que aquilo você se via naquilo e só seguiu. E eu tive, graças a Deus, eu tive um fator que me ajudou muito, fator de genética, mas é que eu acho que também me ajudou muito, porque desde pequeno eu sempre fiz muito esporte. Então eu sempre tive facilidade para definir, para conseguir ganhar um pouco de massa magra. E já que você falou dessa coisa de predestinar, eu nasci no dia 30 de outubro. Dia 30 de outubro é o dia do fisiculturismo. Que legal. É o dia do fisiculturista. Nossa senhora. Então, aí você fala, pô, O cara nasceu pra isso, Dia né, 30 de cara? O outubro, cara dia do nasceu fisiculturista. pra... Nasceu no dia no e dia pra do isso. fisiculturista. Dia 30 de outubro. E me fala uma coisa. Quantos anos foi sua primeira Primeiro o competição? quê? Ah, É, ficou... Primeira vez, né? Qual nossa, vez do quê, né? eu acho que... Não, na verdade, assim, uma coisa que sempre foi muito tabu, né? Com 13 anos, pelo menos eu comecei a treinar, eu tinha 15 anos, né? Academia.
E tinha muito preconceito em relação a criança, né? Da criança, né? Adolescente fazer que não podia, que atrapalha o desenvolvimento. Exatamente, que o crescimento ósseo. A pessoa não cresce. Exato. E existe isso mesmo. Creio que naquela época devia estar assim, seus pais te apoiaram, como é que foi isso? Ou rolou aquele tabu mesmo? Você ficou sozinho nesse tempo todo? Como que foi esse início, assim, pra você? Certo. Só respondendo pra ela, minha primeira vez foi com 19. Vez de quê? Competição. De competição. E a primeira vez? Do quê? De dar uma bimbada? Ué, fala pra galera. Acho que eu tinha 15 pra 16. Precoce ele. 19 anos. 19 anos, foi com a minha primeira namoradinha. Poxa, não, assim, 19 anos. Nossa, agora ele... Agora eu lembrei, né? Então, foi 19 anos no fisiculturismo. Tinha 19 pra 20. Mas muito novo, assim, ainda. muito novo. Chegou num shape massa? Não, pra época, pra 19 anos tava bom. Mas... Você chegou a ficar nos primeiros? Hoje, se você foi pegar... Fiquei em sexto, mas acho que tinha uns 20 e poucos atletas. Mas assim, eu fui com a cara e com a coragem, eu não sabia nada, eu não sabia como que era uma preparação. Eu fui aprender que todo esse processo de desidratação, como é que você faz uma dieta, eu fui aprendendo com o tempo. Eu simplesmente, nesse campeonato que eu fui, eu cheguei, acordei no dia, me pintei e fui competir. Eu não sabia que tinha que fazer desidratação, eu só fui, definido com o que eu tinha, era o que eu tinha. E fui em sexto. Aí depois, com o tempo, quanto mais campeonatos que eu ia, observava, fui indo. Aí tive algumas pessoas que me ajudaram a me preparar. Aí que eu fui aprendendo. Pô, você tem que fazer uma desidratação. Pô, você tem que fazer tal coisa. Porque o fisiculturismo é diferente dos outros esportes. No fisiculturismo, você tem que chegar no dia, ter é diferente, além de ser diferente a preparação, você não chega no seu melhor performance. Você tem que desidratar, você tem que, né? Muitas vezes a gente chega doente. Né? Não é igual num futebol que você se prepara ali, né? E tem o carbo, né? Você consegue melhorar sua performance, você vai tirando tudo. Acho que o que mais se assemelha talvez seria lutador, né? Na verdade, modalidades que precisam bater peso. Esportes que tem que bater peso. Isso você... Hoje se discute muito isso, né? A questão de... porque você tem, quando você desidrata, por exemplo, você tem prejuízo cognitivo, que é o prejuízo de atenção, foco. No caso do fisiculturismo, talvez não seja de grande relevância quando você vai posar isso, né? Talvez prejudique aí a sua disposição para manter a musculatura, enfim. Mas, por exemplo, no caso do UFC, um lutador, ele tem prejuízo, porque ele precisa do foco, da atenção ali para lutar. A grande questão é que todo mundo faz a mesma coisa, e aí você nivela por baixo essa questão do déficit que ele vai ter da desidratação. Então, acho que existem hoje, né, você vai poder falar muito melhor que eu, estratégias menos deletérias, né, para se fazer, para chegar no peso, né, na competição, não existe? Existe. Antigamente se usava muito diurético, né? Hoje, os diuréticos já estão começando, a cair por água abaixo, porque, além disso que é perigoso, já visto, você vê, tem um monte de morte de atleta que às vezes morre por diurético, né? Por causa dos diuréticos. Então, um jeito mais fácil de você conseguir fazer todo esse processo da desidratação para você bater peso, eu sempre falo, quando às vezes eu vou preparar um atleta, primeira coisa, começar a sua preparação com mais tempo, com uma antecedência antes. Por quê? Quanto mais perto do campeonato, você vai ter menos tempo para você conseguir se preparar. Sim. Dificilmente você vai conseguir bater o peso que você precisa. Sim. Então, é uma coisa que eu faço comigo. Por exemplo, se eu sei que o campeonato é data tal, eu sei que eu preciso de uns 5 meses, 4 a 5 meses, para eu conseguir bater meu peso. A preparação consegue 5 meses antes? 4 a 5 meses antes. Mas isso você fala... Mas é uma opção minha. Mas isso seria o cutting, que seria... O meu cutting. A minha preparação para eu perder todo o peso, tá? Por quê? Porque eu sei que se eu me preparar... Normalmente o pessoal se prepara em 12 a 16 semanas. Dá pra se preparar? Dá pra se preparar, só que é muito agressivo. Você precisa restringir muito a sua dieta. Então o que eu prefiro fazer? Começar antes, aí eu vou indo baixando um pouquinho, né? Vou tirando... Menos traumático, né? Sim, eu vou fazendo doses homeopáticas, então eu não sofro tanto. E como que é essa preparação? Fala pra gente as etapas, assim. Como é que é no início, assim? Tá. E aí, só terminando de falar do diurético, antes de entrar nas etapas, hoje a gente aprendeu muita manipulação de água e sal.
Então, por exemplo, o que era o risco que você tem de usar diurético, por exemplo, se eu preciso usar diurético, é em extremo caso, tipo uma quantidade mínima, se eu preciso, às vezes, retirar um pouquinho de água que sobrou. E assim, bem pouco. Tem gente que pra competir usava 3 dias de diurético seguido, tipo manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Uhum. Nossa, pra quem não E tem... o pessoal que você já viu usa durante quantas semanas? Diurético normalmente é na semana final. Na semana final. É a semana final da desidratação. E aí hoje uma das estratégias que a gente tem que é menos agressiva do que um diurético é fazer a manipulação da água e sal. O sal tem aquele poder de reter o líquido para dentro da musculatura. E se você sobe muito a água, a gente faz uma hiperidratação. Na semana final, eu, por exemplo, no meu caso, chego a beber 12 litros de água por dia. Então eu vou bebendo 12 litros de água no dia, 12 litros de água no dia, depois eu vou baixando, até que eu chego num. E aí deve ser difícil administrar essa quantidade de água no dia. Você tem que forçar, você vai Nossa, tomando. porque assim, você já chega de manhã tomando 3. Sim. Acorda, você já vai tomando. E o cansativo é que é isso. Aí o pessoal às vezes pergunta, nossa, mas como assim? Você tá bebendo muita água, você não vai virar um balão? Muito pelo contrário, quanto mais água você bebe, mais o seu corpo entende que precisa desidratar. Sim. Você tá colocando muita água pra dentro Sim. e ele começa a mandar água embora. E aí a gente começa a fazer a desidratação, que seria o processo que o diurético faria, né? E aí a gente já mexe com sal também para evitar com que faça essa retenção de água. Então isso daí é uma coisa, é agressivo? É agressivo. O Beber processo 12 água de todo, litros, o processo todo de preparação é um processo agressivo. É agressivo. Né? Mas é muito menos agressivo do que você ter que ficar tomando 3, 4 dias de diurético. Sim. Né? E com relação às etapas, o fisiculturismo ele é dividido em 2 momentos bem distintos. Off-season e o pré-contest. O off-season é aquela etapa que o atleta come muito. Uhum. A gente não está interessado, não está se preocupando em estar com um percentual de gordura baixo. Por que a gente tá... É um momento, assim, mais relax. É mais relax no sentido de você não... Visando ganho e volume, né? Que você não vai precisar ficar sofrendo pra Sim. passar dieta. Então, assim, você come grandes quantidades. Tem atletas que chegam a chegar de 10 a 12 mil calorias por dia. É muito. Então, Você tem que até forçar pra você comer, Sim. porque comer... tem gente que toma até... Qual que é o nome daquele... Hipercalórico? Tem gente que toma Hipercalórico. Tem um remédio que o pessoal toma que eu esqueci o nome. Vital. Coma Vital, que é pra forçar, tá Sim. com fome. E nesse período a gente tá preocupado em quem? Ganhar densidade muscular, ganhar volume muscular. Hipertrofia A gente quer ficar mesmo. maior, né? Uhum. Carbo alto. Aí o pessoal fala, mas por que vocês fazem isso? Porque não é mais fácil então você se manter seco o ano inteiro? Aí é que tá. Porque quando a gente vai entrar no período de pré-competição, é inevitável. A hora que você começa a fazer dieta, você entra em déficit calórico, você começa a catabolizar. Sim, Tá? Você tá gastando mais calorias do que você tá ingerindo. sim. Então você começa a catabolizar. Então se eu for ficar me mantendo seco o ano inteiro, a hora que eu for fazer minha preparação eu vou ficar pequenininho. Então a gente enche mesmo e aí Pra depois eu falo que a gente depois- fica fazendo o processo de esculpir. Aí a gente vai esculpindo o corpo. E aí vai baixando de novo o peso. Porém, como a gente ganhou muito volume, muita densidade Por mais muscular, que catabolize, ela preserva, né? Ainda entendeu? preserva a massa. Perde, mas Perde, preserva. sim. Mas aí você ganha uma percentual de gordura junto, né? Ganha, é inevitável. Por exemplo, campeonato, você sobe com 3 a 4% de gordura. A hora que você entra em off-season, se você fizer um off-season bem controlado, o que eu digo bem controlado? Que tem gente que também chuta o balde. Controlar a qualidade, né? Tô em off-season, todo dia come pizza, todo dia, entendeu? Aí você... E aí aqueles caras que até que eu já vi na academia, aqueles caras grandes e gordos. É o Aquela forno aparência, que a gente sim. fala. É Aqueles o caras forno. grandes e gordos. Eu Aproveitar pra falar também, agora eu não aguento. vou falar. Os caras grandes, né? Com peitoral grande, um As bíceps pernas grande e pequenas. as perninhas. Ô, gente, pelo amor de Deus, se Não, tiver eu alguém não gosto assistindo de isso pegar aqui, perna. aproveita pra ficar direta, que não é legal. Até porque a panturrilha é um grupamento que chama atenção. Por mais que você seja a perna, o seu quadríceps femoral seja não tão grande, quando você tem uma panturrilha grande, Pelo menos fica harmônico. fica harmônico. É. Fica mais harmônico. Mas é normal. Eu, na minha vida aí de personal... às Você já vezes, teve a panturrilha pique? Eu tenho uma panturrilha muito boa e eu tenho uma panturrilha muito pequena. Mas isso é um defeito de fábrica que eu tenho. Mas eu consigo esconder. Mas o problema da panturrilha é que também assim, a panturrilha é um músculo chato. O tipo de fibra dela, por exemplo, ela é uma musculatura de sustentação, porque você está sempre em pé, você está ativando ela. Então ela é muito mais Sim. resistente do que, por exemplo, a fibra de um bíceps.
para eu conseguir fazer o processo de rompimento, para fazer com que ela cresça e ficar maior do que um bíceps, é muito mais difícil. Sim. Entendeu? Para você conseguir hipertrofiar ela, é muito mais difícil. Porque ela é uma musculatura de resistência, não é uma musculatura com uma característica mais hipertrófica, né? Então, é muito difícil. Eu falo que a panturrilha, quem nasce com a genética da panturrilha grande é boa. As minhas panturrilhas sempre foram normais, nunca foram muito grandes. Mas eu, por treinar, desenvolvi. Só que eu tenho uma pequena diferença de uma de outra, só que eu consigo esconder. Na hora do campeonato, eu jogo a minha ruim pra frente e a boa pra trás. Então, mas voltando lá na preparação... Aí você tava falando das etapas. Aí eu tava falando do off-season, que esse período, então, se eu for escolher uma palavra pra falar desse período, eu vou falar em superávit. É quando a gente tá comendo pra caramba, dieta com hipercalórica e ganhando massa. Você prioriza off limpo ou off sujo? Eu gosto de off limpo, mas durante o final de semana, se eu quero comer alguma tranqueira ou outra, eu como. E eu priorizo também, por exemplo, mesmo estando em off-season, eu gosto de fazer no mínimo 3 vezes na semana o meu cardio. Eu gosto de fazer... E como que é o treino? No off-season? É. Tá. É que, na verdade, eles não mudam muito, tá? Não. Basicamente, assim, o que eu treino no off-season, eu treino no pré-contest. O que muda é que, como no off-season eu tô comendo mais, então eu tô com um substrato energético muito maior. Você consegue pegar mais pegar peso. muito mais carga. A hora que eu entro no pré-contest com a dieta mais restritiva... Quando eu tô nesse déficit calórico, óbvio, a carga vai diminuir, entendeu? Então, tem atletas que conseguem segurar a carga até o final. Porém, normalmente quando eu vou preparar algum atleta, e Gustavo, não gosto, risco de lesão muito grande, né? Então não adianta você tentar colocar uma carga igual. Que você fazer no off-season. Sim, porque pode ser que, né, você pode lesione. E outra, quando você tá em restrição calórica, normalmente a gente também tá com muito déficit de nutriente e de glicogênio. Então a sua recuperação muscular também é um pouquinho mais devagar do que se você estivesse num período de off-season. Então às vezes no off-season você treinou, às vezes você nem ficava dolorido, parece que você nem treinou. Aí agora quando você entra num pré-contest, falta de nutriente, falta de glicogênio. Você treina, você fica às vezes 2 dias dolorido, você fala, nossa, tá doendo. Então fica mais letárgico, você fica mais devagar tudo no seu corpo. O bom é que hoje em dia a gente tem muita suplementação, né? Muita coisa aí pra associar nesses períodos. Tem. E Guga, fala pra gente, voltando um pouquinho, como que foi essa sua primeira competição? Como que você se preparou? O que você fez? Aí, quando que surgiu o estalo, vou virar profissional? Por que eu quero virar profissional? E se foi em casa, como é que foi? Se a galera te apoiou? Porque rola, né? Às vezes, hoje, ganhou uma maior popularidade hoje, né? Hoje a pessoal tá mais adentro do que acontece, entende o que acontece, mas acho que antigamente era bem mais difícil. Sim. Né? Como que surgiu esse estalo? Como que foi na sua casa? Como que a galera recebeu a hora que você falou, vou competir? Ou se você não falou também, como que foi isso pra você? Então, a minha primeira competição, eu tava treinando numa academia e eu já tinha noção que eu queria competir. Porém, eu não sabia federação, eu não sabia onde me inscrever, como que eu fazia, O que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Eu não sabia. Porque hoje, por exemplo, no Instagram, você segue um monte de página, toda hora você vai fala, ver, tem deve ter recurso, né? Coisa Como... Nessa época eu não sabia. E aí, por coincidência, eu fui treinar numa academia que tinha um treinador que a atleta dele, até hoje, ela é famosa, ela chama Sônia Ferraz, ela é conhecida como Soninha, ela é uma fisiculturista acho que ela deve ter uns 70 anos hoje em dia. Uhum. E ela tem um físico de que ela dá baile em menininha de 15, né? De 20, de 30, que você fala, meu... E aí ele foi olhando pra mim e falou, você tem um físico legal, você já pensou em competir? Eu falei, já, e eu quero, mas eu falei, mas eu não sei aonde, como eu vou. Não sei como. Aí ele meio que deu umas orientações, me ajudou, aí a gente foi. O primeiro campeonato foi em Campinas. Avisei meus pais nem entendiam, né? Como assim? O que é isso? O que você vai fazer? Eu falei, não, vamos lá, vocês vão assistir. E eles tinham preconceito? Tinham, hoje não. Quando eles foram, eu acho que foi um baque pra eles. A minha mãe, eu nunca me esqueço, minha mãe foi lá no campeonato assistir, aí depois a gente foi embora, ela, Gustavo, tinha umas meninas lá que eu não sabia se era menina, se era homem, umas meninas com cara de homem. Oh, meu Deus. Você acha isso bonito? Sabe, essa coisa. Aí eu falava assim, mãe,
Eu não acho bonito, mas eu tô falando, meu Não, esporte, eu gosto esporte. de bom físico, tudo. Eu também não gosto. Eu acho que mulher, às vezes, quando fica muito masculinizada, eu já não gosto. Eu gosto de mulher com aspecto de mulher. Mas é gosto de cada um. E respeito. E tem um monte de atleta que eu sou amigo que é fisiculturista. Sim. E E é admirável, né? Sim. É admirável o É, fisiculturismo, porque o quanto você é difícil pra mim, pra elas conseguir, também. porque você conseguir manter o foco ali, tanto da dieta, tanto do treino durante um longo período, chegando no seu máximo sempre. E, pô, você tem que abrir mão de muita coisa, Sim. né? De noitada. Sim. Eu fico imaginando quantas noites você deve ter abrido mão, ficado em casa, alimentado direitinho, Você levado tem a que sua se abdicar de marmita pros muita coisa, locais. sim. O que você já abdicou, assim? Tipo, tudo, né? Ah, Mas é assim, eu nunca fui muito de balada, nunca fui de sair, essas coisas. Então, pra mim, com relação a isso, foi bem mais tranquilo. Mas, por exemplo, quando eu entro em época de competição, você tem que fazer uma dieta, é aquilo. Tem que comer meu franguinho, meu ovinho, não posso ficar saindo muito daquilo. E aí calha, por exemplo, vai ter casamento da sua prima. No meio dessa preparação. aí... Eu vou, mas eu vou levar minhas marmitas. Como você vai levar Ó, marmita pra... Não, mas é muita... negócio? muito- Ué, eu vou levar minhas marmitas. Então, já tive 2 vezes que tive casamento e nesses casamentos eu levei minhas marmitas. Aí até os garçons, eles passavam por mim, eu lá comendo meu frango, eles ficavam olhando. E era Mas eu- tranquilo pra você? Muito? Você não sentia vontade? Não, vontade dá. Mas você Vontade tinha um dá. foco, né? Não, mas então... É que E acostuma? eu costumo falar que assim, pra gente que é atleta, Sim. é muito mais fácil você segurar uma dieta do que uma pessoa que não é atleta. Porque assim, se eu tô com vontade de comer esse doce, eu falo, se eu comer esse doce, puto, o campeonato tá ali, vou me ferrar. Não dá. Eu falo pra todo mundo, se eu não fosse atleta, vixe, eu ia furar minha dieta às vezes direto. Eu ia falar, quero esse doce aqui, vou comer um pouquinho aqui, tô com vontade, por que passar vontade o quê, entendeu? Só que então pra gente que é atleta é muito mais fácil, porque você fala, eu tenho um campeonato, isso vai me foco atrapalhar. É objetivo. Então a gente tem um mindset muito mais focado naquilo, mas é uma construção, não é uma coisa que você E ser atleta te vira. ajudou em outras áreas da sua vida? A Sim. ter foco? Ajudou. Nos estudos? Ajudou bastante. Você é professor também, né? Sou. Ajudou bastante. Foi aí que eu vou pegar um gancho da sua pergunta de se me apoiaram ou não. No início, meus pais, a minha mãe principalmente não apoiava. Até hoje a minha mãe, quando eu vou fazer campeonato, quando eu falo que ela é meu pontinho de referência. O dia que eu vejo que a mãe falou, ai Gustavo, já tá ficando feio, eu falo, bom, Tá bom. eu já Aí tô que tá ficando bom. do jeito que eu preciso, entendeu? Eu falo A isso pra sua ela. mãe é a A minha sua... mãe é meu pontinho de referência. E eu Sim. sempre falo isso pra ela. Por exemplo, agora eu fui competir o Mr. Olímpia. Eu tava sem camisa fazendo os negócios, minha mãe falou, ai Gustavo, você já tá cheio de veio. Eu falei, agora beleza. que eu vou. Eu falei, já tô ficando do jeito Agora que eu que é o preciso. momento de... E a minha mãe, ela assim, ela não apoia muito essa última semana, porque assim, é uma semana que a gente fica bem cansado, é uma semana que você fica bem Você fica muito debilitado. chato? Fico. Eu fico Você chato. fica, tipo, mas assim, isolado, você- eu sei uma coisa que eu não fico assim, eu não fico agressivo. Não. Eu fico muito mais quieto, eu fico muito mais... Mal-humorado? Eu fico amuado, eu fico mais amuadinho. E fico Mal-humorado? sem paciência. Aham, namorado. Se a pessoa me dá uma resposta torta, eu dou Já te torto atrapalhou em 3 vezes. relacionamento, isso? Não, nunca me atrapalhou. Namorada nunca reclamou. Não, porque eu consigo separar bem, entendeu? Eu Também, né? Não desconto Pô, nos outros. A pessoa tem que também entender que é uma fase, é um momento que você vai enfrentar ali nas próximas semanas, mas que depois, Sim. se atingindo seu objetivo, Com certeza. vai melhorar. Tem que ter o apoio. Sim. Eu, por exemplo, nessa última semana, que é a semana mais chatinha, eu nem aula dou. Eu cancelo todas as minhas aulas. E isso eu já falo para os alunos há muito mais tempo. Eu falo, tipo, faltando 5 meses, eu falo, fulano, já tô te avisando, nessa semana aqui... Já era, Gustavinho não vai esquece, vir, tá? esquece. Mas por que não? Porque eu vou estar em semana de campeonato, eu explico. Beleza. Então é uma semana que eu falo que eu fico encavernado, eu fico dentro de casa, eu só Aluga o desço... Airbnb, vai pra outro lugar. Já vai pra Eu só desço, uma ilha treino, faço meu deserta, cardio, leva as marmitas. subo. E o que você Netflix. come? O que você come? Na reta final. Na reta final? Putz, Me fala aí, de manhã. Se é época que eu preciso, por exemplo, igual esse Mr. Olympia agora. Eu entrei na última semana faltando 4 quilos pra baixar. Então, assim, eu sei que 2 a 3 quilos eu consigo tirar com a desidratação tranquilo, que é água. Porém,
eu preciso dar uma apertadinha ainda mais na dieta. Claro. Então é basicamente a última semana eu tento manter só um tipo de carboidrato, então ou eu fico no arroz ou na batata doce e tento ficar só no frango e no ovo. Aham, entendi. Mas você carba quantas vezes no dia? Na última semana, tem dia que às vezes eu fico 2, 3 dias zerando carboidrato. Sem carbo, zero carbo, só proteína e salada. A desidratação você faz só com água mesmo, você não faz Só sal, com não água. faz esteira com Não, blusa. O pessoal faz bastante, né? É aí que tá, às vezes preparação nunca é igual, sempre uma muda alguma coisinha na outra. Essa minha preparação de agora, por exemplo, eu consegui bater o peso tranquilamente, só com a desidratação com a água e mexendo com o sal, por exemplo. Ano passado já foi um pouquinho, eu precisei forçar um pouquinho mais, eu precisei jogar meio diurético e tive que fazer no último dia pra tirar o restinho do peso que O faltava. que você usa de diurético, mano? O mais... Afuro? Não, é o mais fraquinho que tem, que é o hidroclorotiazida. É. É o mais... E ainda assim, eu compro acho que é o de 25 miligramas e ainda Que corto assim. ele na metade e tomo. É bem pouquinho. É pouquinho, que é só mesmo pra tirar aquele restinho que falta e pra terminar de bater o peso. E aí no ano passado eu precisei fazer um pouco de esteira com blusa, pus saco, tive que botar saco pra terminar de desidratar mesmo, pra bater o peso, e bati. Então assim, é muito da preparação. Se você conseguiu bater o peso antes ou não. E em qual categoria que você já Eu sou competiu? Classic Physique. Hoje eu sou Classic Physique. Eu já A primeira categoria que eu subi foi a Júnior, por causa da minha idade. Eu tinha 19 anos na época. A Júnior você pode competir dos 18 até os 23. Aí dos 23 você já vira sênior, que a gente Aham. fala, né? Adulto. É o adultinho. E então comecei na Júnior. Arrisquei subir na Men's Physique, que é de bermuda. Eu fui desclassificado porque eu era muito grande. Os caras falaram, sai daí. Coitado. Nem teve Tadinho, spoiler, não fica nada. aqui não. Só pra Vai lá. gente entender. Então, tem a Men's Physique, que é uma categoria, seria um peso menor volume. Na verdade não é menor, porque tem atleta da Men's Physique que é do tamanho de um bodybuilder. Mas o que faz uma pessoa... Por exemplo, tem a Men's Physique e a Classic Physique Classic Physique. e a Overall, é isso? O overall não é uma categoria. O overall é de cada categoria, eles selecionam um que ganhou e eles disputam pra ver quem vai ser o overall, quem que é o melhor entre eles, entendeu? Então, de categoria seriam duas. Seriam a Men's Physique e a Classic, é isso? Não, tem a Men's Physique, tem a Classic Physique, masculina, né? Masculina. E Bodybuilding Open, desses caras. Quando você for assistir o Open. Mr. Olympia, essas são as E categorias. dentro de cada uma dessas tem... Tem as subcategorias. Que é por peso. A Classic Physique, peso e altura. Peso e altura. Por exemplo, eu sou Classic Physique. Qual que é o seu peso? Eu tenho 1,74,5 e eu posso pesar até 86 quilos. Aham. Então eu saio de um off-season, por exemplo, hoje eu tô com 108 e eu tenho que bater os 86 quilos. Aham. É o meu peso limite, eu não posso pesar mais do que isso. O bodybuilding, que já são aquelas sungas coloridinhas e mais Sim. finas, são duas categorias distintas. Até 90 quilos e acima de 90 quilos. Isso no Mr. Olympia, que é o campeonato principal que a gente tem. Mr. Olympia é o campeonato, né? É o campeonato. O segundo campeonato mais ferrado que tem é o Arnold Classic. Uhum. São os dois, assim. Tá. Mas o top que todo mundo quer um dia competir é o Mr. Olympia. Você tem vontade? Ô, tá na minha lista já ali já de tá meta. pronta, né? Já tá com a roupa de ir. Já tô, não precisa nem chamar. Tô lá. Tá na minha listinha. E... Aí é Open depois. Aí é Open, que são... É o Kai Green, Big Ramy, são esses caras grandes. E aí tem as categorias femininas, que tem a Wellness, que elas são mais estilo paniquete, tem as biquíni, que elas são bem Aham. magrinhas, tem as Women's Physique, que elas já são mais fortes, tem as bodybuilding feminino, que elas já são... Eu falo que parecem uns homens de peruca. Volumosa pra Elas são caramba. muito grandes. Que aí, gosto, legal, acho muito bonito, porém, mas já não me atrai, entendeu? Eu não gosto. Eu gosto do padrão das meninas, até umas women's físicas, elas são mais definidinhas, mas elas ainda têm um aspecto feminino. Aí eu gosto, eu acho bonito. E eu gosto da categoria das mulheres, assim, pra assistir. Eu falo, caraca, que louco Mas esse você é negócio. amarrado mais a dos homens. É. Eu Até sou porque, né? Até porque eu Você sou se homem, né? identifica, Faz total sentido, né? Ele é homem, ele vai... Não, você é homem e gosta de homem, não, né? Não, tá doido? Nossa, Só de só de ver. mulher. Guga, como que a gente faz pra... Por exemplo, quero virar atleta, como eu quero competir? É só ir lá Isso e é uma competir? pergunta, assim, que todo mundo... É só ir lá treinar, ficar grande e ir lá, como é que funciona? Eu quero... Então, o Gustavo, no primeiro campeonato... Fez isso. Pensava que era eu falei, isso, eu quero né? só ir lá. Mas Fui. era muito mais complexo Não, é que muito isso. mais Tanto que complexo. você errou. É muito mais complexo. É E uma preparação. pessoa que te inspirou, assim, pra você... Ah, o Arnold.
É o pai, pra mim, é o pai do bodybuilder, é o Arnold. É um atleta que, se você fosse falar um nome, você falaria ele. Do old school, é o Arnold. Gosto muito dele. Pra mim, eu acho que todo fisiculturista, se você perguntar, eles vão falar do Arnold. Hoje em dia, eu gosto... Como eu vou defender a minha categoria, a Classic Physique. Eu gosto muito do atual campeão, que é o Seban, que é o Chris Ransford, alguma coisa assim. É um loirinho de bigode, que é o atual campeão da categoria. Eu acho o físico deles um dos físicos mais bonitos, porque ele é bem simétrico. Eu não conheço, vou até... Qual que é o nome? Sebum, tudo junto. Sebum. Sebum. É Chris alguma coisa, esqueci o sobrenome. Chris Boom. E aquela sua pergunta lá que você tinha falado de apoio, aí, por exemplo, no início a minha mãe, ela tinha... Caramba! É esse daí. Só que esse não é nem o físico dele atual. Pô! Hoje em dia, o físico dele tem que estar de bigode. Massa. O que aconteceu? No início, a minha mãe, ela tinha esse preconceito. Muito preconceito e não me apoiava. Tanto que ela nem ia me assistir em campeonato. Aí, hoje em dia, ela já me apoia. Ela já vai pra campeonato, bate palma, torce, grita. Legal, que legal. Ela apoia. E é importante, né? Sim. Ter um Hoje apoio ela familiar. apoia. E o que fez ela me apoiar mais... É porque desde sempre eu falei pra ela, e eu sempre falei pra todo mundo. Eu falei assim, mãe, seguinte, eu sou atleta por hobby. Eu não ganho dinheiro sendo atleta. O campeonato aqui no Brasil, esquece, não dá dinheiro. Você só ganhar dinheiro se você virar um atleta profissional. Eu sou amador. Eu faço por hobby, pelo estilo de vida, porque eu gosto. Só que eu sempre falei pra ela, eu quero ser diferente. Eu falei, eu não quero ser esse atleta, sou atleta por competir. Eu quero ser referência, não como atleta. Sim, como atleta eu quero ser. Porém, eu quero ser referência de Gustavo, é aquele atleta fisiculturista, porém, ele é uma das referências que sabe tudo sobre treinamento de força. Ele sabe tudo sobre o sistema de treinamento que existe, que é o que eu estou fazendo no meu mestrado. Eu estou estudando isso. Referência que vai eu ajudar outros atletas. Porque se você for pegar hoje... Eu duvido alguém falar pra mim, fala 5 nomes de atletas fisiculturistas que são doutores ou mestres. Você vai ficar, não tem. Puta, eu não sei nenhum, cara. Tem o Fernando Maradona, que eu conheço. Sim. Que eu conheço. É difícil, realmente. Fernando Maradona. O que a gente tem muito é Sardinha, coach. Mas eu não sei se o Sardinha, eu não sei a formação do Sardinha, mas assim, ele é uma puta de uma referência, que ele vai dar palestra, tudo. Tem o Fernando Marques, que ele não é atleta, porém, tem treinadores. Mas atleta, que você fala, tem um atleta que ele é atleta e ele vive, então ele tem a teoria e ele tem a prática. Não tem. É diferente. Mas seu objetivo, então, não é viver do fisiculturismo? Óbvio que todo mundo quer ser atleta profissional. Meu sonho, é o que eu falei, tá? Falta ticar ele ainda ali. Eu tô indo atrás eu quero virar um atleta profissional. Quero um dia poder subir num campeonato do Mr. Olímpia. Porém, eu sou realista. A gente fica velho. Viver só do esporte vai chegar uma hora que eu vou precisar me aposentar. Sim. Tudo bem que fisiculturismo você consegue se aposentar muito mais pra frente, porque você tem atletas aí de 70 anos, que não é igual ao futebol, que com 32 você já tá considerado velho. Sim, 33, é diferente. 34, 35 e 32 não, é 38 no futebol. Então a vida de um fisiculturista ela é longa. Porém, eu preciso ser realista, tá? Eu vou viver de fisiculturismo, vou viver disso? Não, eu preciso trabalhar. Mas essa rotina de trabalho te dificulta em alguma coisa? Hoje eu já consegui administrar bem, mas em épocas de campeonato ela é bem cansativa. Mas assim, não reclamo. Consigo levar numa boa. Mas aqui, uma coisa que eu fiquei aqui pensando. O que você acha mais difícil para se tornar um fisiculturista de sucesso? A cabeça. Se você não tiver a cabeça boa, assim, eu falo pra todo mundo, você pode tomar tudo que você quiser, até água benzida pelo Arnold Schwarzenegger. Se sua cabeça não te ajudar, se você não tiver um comprometimento, se você não tiver aquele foco, aquela coisa, esquece, você não vai, porque a gente tem muito aquela coisa de se auto-sabotar, né? Você se auto-sabota, não, ninguém tá vendo, ó, só hoje. Eu falo que tem muito atleta de Instagram. Ele posta um monte de coisa bonita, hoje estou comendo meu frango, que não sei o que, só que aí por trás das câmeras ele faz um monte de merda. Entendeu? E eu acho que assim, o mais difícil hoje no esporte é o atleta conseguir
criar essa cabeça, essa mente, para ele conseguir ter esse foco, para ele ter essa cabeça mesmo de atleta. É o mais difícil. Hoje em dia eu acho que não é muito difícil você conseguir ser um atleta. Por quê? Aquilo que eu tinha falado. Hoje, como você tem rede social, que tem tudo. Se você quiser, você pode entrar no YouTube e falar como fazer uma preparação de um fisiculturismo. O cara vai te ensinar... Não quer dizer que vai ser da maneira correta. Sim. E nem do que vai te dar mais resultado. Porque as pessoas, hoje em dia, elas querem investir pouco e ter bons resultados. Sim. E às vezes, o tanto que você investe, não só de dinheiro, mas no seu psicológico, na sua energia naquilo, é o tanto que você vai ter de resultado. Sim. Aonde está seu foco é aonde você vai ter seu resultado. Não adianta você colocar seu foco, por exemplo, agora você acabou de falar, no trabalho, se você quer competir. Às vezes você está trabalhando, mas a sua competição, o seu foco para preparação tá ruim. Sim. Então, o seu foco não fica legal. Você não vai conseguir alcançar seus objetivos tanto quanto. Exato, você então, tem que saber... agora o que você tá falando é dosar. Mas é difícil a gente achar esse meio termo também na vida, em qualquer coisa. É por isso que eu falei. Então, assim, por mais que tenha profissionais aí de Instagram, WhatsApp, eu já vi gente que não tem nenhuma formação, dá dicas, a gente tem que ter um filtro muito bom e saber de onde tá, se tem algum embasamento essas dicas. Sim. O que tem de atleta aí que eu sei que nem é formado em educação física, nem é formado em nutrição e presta serviço de consultoria. Coach. Só que aí eu entendo o lado assim, que assim, para pessoas que querem competir, você precisa de alguém que tenha a prática, que precisa saber aquilo. É muito difícil você achar um nutricionista hoje, realmente fala, você chegar no nutricionista, oi, eu quero virar atleta fisiculturista. Você sabe fazer uma preparação? Ele vai falar, não sei não. São muito poucos. Sim. Então eu acabo até entendendo porque que eles vão procurar. E até essa área nutrição esportiva surgiu tem pouco tempo. Sim. A nutrição esportiva, porque antes era só nutricionista. E ainda tem o nutricionista que não é esportivo, ainda tem muito preconceito com a parte da esportiva. Eu, por exemplo, eu sei porque eu tenho um conhecido que ele tem um amigo que é nutricionista, não é do esportivo. E ele pesa comida. Ele fala, onde já se viu pesar comida? Você tá louco? Pesar comida é só coisa pra quem é atleta, que não sei o quê, você não é atleta, precisa pesar comida. Não. Eu falei, qualquer pessoa que faz, eu nem falo dieta não, alimentação saudável. Você tem que pesar seu alimento. Tem que pesar. Acaba que você pega as quantidades incorretas e, igual a gente falou também, né, no outro aqui, que você pediu o alimento também não vem cheio de óleo. Você não sabe como que foi Não foi preparado. a preparação. Por isso que eu até pra minha mãe, quando eu tô em época de competição, você quer que eu faça? Eu falo, não. Aí ela, mas eu faço. Eu falei, não, mãe. Eu falei, você põe às vezes óleo, que eu sei. Porque você fala, com óleo é mais gostoso, não sei o que. E você que faz essa comida? Eu que faço. Eu faço tudo. Mas você cozinha tudo num dia? Como é que você faz? Eu normalmente eu faço cozinho, hoje eu tirei o dia, eu faço as coisas que eu vou comer na semana em grande quantidade e durante a semana eu só vou fazendo. Então eu já deixo sempre o frango descongelado pra eu só temperar e fazer. O arroz eu já deixo meio que feito numa grande quantidade. E sempre você opta por um carboidrato? Ou você vai fazendo, tipo, uma semana um carboidrato, por exemplo, essa semana escolher arroz, na outra semana... eu vario. Eu gosto de fazer só na última semana mesmo, que eu mantenho sempre só em um. Eu sempre vou variando, até porque fazer uma dieta mais restritiva, se eu for ficar todo dia comendo batata doce, frango e batata doce. Chega uma hora que eu não aguento. Tá aguentando, então, né? por exemplo, comi arroz hoje, e aí no dia seguinte, vou comer uma mandioca. No outro dia uma batata doce. Então você se permite dar uma variada. Até porque se você for pegar o índice glicêmico dessas comidas, é tudo muito parecido. semelhante. Ainda mais quando você usa com proteína, acaba que fica a mesma coisa, Muito né? parecido. Carboidrato de absorção mais lenta, que né? Até Não dá antigamente o o pessoal falava, não, só arroz integral. Aí o pessoal às vezes me vê comendo arroz branco. Mas você usa arroz branco? Uso. Mas não tem que ser arroz integral? Eu falei, tá bom. Entra na internet, vê a tabela aí, você vê o índice glicêmico de cada um. Praticamente a mesma coisa. E é o que você falou, se você jogar proteína, se jogar um pouquinho mais de gordura, pronto, você já retardou todo o processo de absorção. Então dá na mesma essa variação da comida. Então, agora uma coisa aqui, que foi uma pergunta que não quer calar. Os músculos pra dormir, dói? Atrapalha. Por exemplo, por duas coisas que atrapalham. Quando eu subo muito meu peso, eu ronco. Eu, quando tô em off-season, eu ronco bastante. E de fazer às vezes até acordar, eu falo, opa, tô roncando. Mas é por causa do aumento do peso. Sim. E aí quando eu tô mais flatzinho, menorzinho, já não tenho esse problema. E eu tenho problema, por exemplo, eu só durmo de lado. Eu não consigo dormir nem pra cima, nem de cabeça pra baixo. Eu durmo de lado.
Então eu preciso sempre usar 2 ou 3 travesseiros, porque se eu for ficar de lado, como eu tenho isso daqui grande, eu deito e eu fico assim, ó. Então eu preciso usar os 3 travesseiros pra deixar meu... Isso atrapalha na qualidade do seu sono? Então, se eu tô com os travesseiros certinho, bonitinho, não atrapalha. Agora, por exemplo, se eu for dormir num hotel que já não tem o travesseiro, Aí já que era, eu já acordo todo já dia era. ou com a lombar doendo, ou com o pescoço travado, sempre dá uma atrapalhada. Você vê umas coisas assim que, né? Né, Tomás? Eu sou bem rígido também, então atrapalha. Mas perde um pouquinho de mobilidade, né? Um pouquinho? Perde Pouquinho muito. total. Mas é que eu também eu falo que eu sou bem vagabundo no sentido de eu não me alongo, de jeito nenhum. Eu alongo os meus alunos, eu passo alongamento pros meus alunos, mas eu não me alongo. Não, mas não é nem questão do alongamento da musculatura, é limitação pelo volume mesmo, né? Sim, Você mas, tem uma... por exemplo, Kai Green, Fernando Sardinhas, eles fazem espacate. Eles fazem espacate. Norton James, que é um japonês, Sim, conheço. eles davam espacate, porque durante o período dele de hipertrofia e ganho muscular, eles ainda trabalhavam mobilidade e flexibilidade. Eu não trabalhei nem mobilidade nem flexibilidade, eu só treinei hipertrofia. E Mas cardio? tem que alongar, né? Tem que alongar. E eu não consigo coçar as costas. Eu Aí é aquele eu negócio, uso aquela a mãozinha, mãozinha, sabe? né? Eu tenho a mãozinha. E, cara, você falou que o seu sonho é Mr. Olímpia, né? O que tá faltando? Falta eu virar atleta profissional. E o que Como é? que vira um atleta profissional? Eu tô sempre batendo na trave, né? Pra você virar um atleta Mas tá profissional... chutando? Tá chutando pro gol? Tô chutando pro gol. Tá Então sempre tá. ali na travezinha. Uma hora vai. Uma hora o goleiro Uma vai hora errar. A minha categoria Classic Physique, ela tem 5 subdivisões, né? Eu sou a Classic Physique B. Então a gente tem a B, C, D e E. Todas por peso e altura. A Classic Physique A pode pesar até tanto. A Classic Physique B, no meu caso, você pode pesar até 86. Na outra... Eu, pra virar atleta profissional, eu preciso pegar um campeonato qualificatório que dê Procard, porque não é esses, tem vários campeonatos, tem os campeonatinhos de bairro, esses campeonatinhos pequenos, e tem esses que dão a sua entrada para virar um atleta profissional. Por exemplo, esse que eu competi agora em setembro, é o Mr. Olímpia amador, né? Ele tava dando Procard, quem ganhasse ia virar atleta profissional. Então, por exemplo, são 5 subcategorias. O cara ganhou da A, eu ganhei da B, o cara ganhou da C, da D e da E. Cada ganhador vai se enfrentar de novo e desses 5 os juízes vão falar, vai ver quem que é o melhor desses 5. E aí a gente fala que ele é o campeão overall, ele que ganhou a noite, entendeu? Ele ganhou tudo. Aí esse único atleta, ele ganhou e ele vira um atleta profissional e ganha o direito de virar um... E aí, se ele quiser participar do Olímpia, é só ele ir, só pagar. Não, aí que tá. Ele deu o primeiro passo, virou atleta profissional. Segundo passo, você é atleta profissional, você tem que ir para campeonatos que somam pontos ou que são classificatórios para você ir para o Mr. Olímpia. Ou te dão uma vaga direta ou você Ou- atinge a pontuação Exatamente. mínima. Quantos anos isso aí? Você tem um ano para tentar fazer isso. Porque assim, o Mr. Olímpia ele é anual, é todo final de ano. Ou outubro, ou às vezes com a pandemia, esse ano já passou. Ano passado foi em dezembro. Sempre final de ano, outubro, de outubro a dezembro ali acontece. Então todos os atletas profissionais têm até esse período de outubro a dezembro para tentar somar pontos ou ganhar Caraca. campeonatos para poder ir pro Mr. Olímpia. Caraca, e esse o psicológico? É. E o psicológico, como é que fica? Porque você tá trabalhando o tempo todo sob pressão, né, Tomás? Exato. O tempo todo ali e chegando no limite, preocupado com o próximo campeonato, com a próxima competição. Você já teve algum Existem- problema em relação a isso? Mas existem campeonatos que você faz entre os Mr. Olímpia, não existe ou não? Então, se um atleta ele já tá classificado pro Mr. Olímpia, ele se resguarda. Ele vai falar. Não, eu falo assim, por exemplo, você quer disputar você vai pro Olímpia. Aí você pode disputar os Pode, mas é besteira. Eu falo que é queimar cartucho. Ah, Porque tá. você tem que estar com um físico muito... Se você estiver classificado. Vamos fingir que eu já tô classificado pro Mr. Olímpia. Pra que eu vou querer competir num campeonato antes que não vai me dar em nada, sendo que eu tenho que estar bem pro Mr. Olímpia? É queimar cartucho, eu falo. Entendi. Eu vou fazer meu físico ficar bom aqui, pra depois no Mr. Olímpia correr o risco dele não estar tão bom, porque eu já fiz uma preparação aqui. Mas não daria pra manter, né, até lá. Depende da distância, né? Se for muito próximo, porque a tendência do corpo é piorar. A tendência realmente do corpo. Se você pegar campeonatos muito seguidos um do outro, um campeonato você tá bom, no outro você tá bem, no outro já começa a horrível. diminuir. Porque você já tá muito tempo em restrição calórica, você já tá fazendo muito processo de desidratação, um atrás do outro, atrás do outro. Tá subindo. Então, por exemplo, atleta normalmente, quando eu vi subir direto assim, no máximo 2 ou 3, não passa disso, campeonatos seguidos. É porque os profissionais ganham grana, né? Sim, os profissionais ganham grana.
Tem essa questão também, né? Que você precisa... Sim. Ó, por exemplo, o Rafael Brandão, que é a referência do fisiculturismo aqui no Brasil, que não é da Classic Physique, ele é da Open, que é a sunga menorzinha, colorida. Eu falo isso porque a minha é a sunga preta, o padrão é preto. Ele competiu agora em Romênia Pro. Ele foi o campeão da categoria e já ganhou a classificação. Então ele tem um ano, ó, pra se preparar lá pro Mr. Olímpia só do ano que vem. Tipo, pra que ele vai querer se preparar no meio do caminho pra um outro campeonato? Entendi. O foco dele é o Mr. Olímpia, entendeu? Agora, esses atletas que estão tentando somar ponto, ganhar, então normalmente eles entram em um, na sequência entram em outro, pra tentar somar ponto e ganhar. A pontuação é por... Classificação, ó, se eu não me engano, até o terceiro lugar você pontua. Só que assim, quem ganhou tá classificado pro Mr. Olímpia, o segundo acho que ganha 2 pontos, e o terceiro ganha 1 ponto. Isso aí é quando dá Procard, né? E aí você vai somando esses pontinhos até se atingir. A pontuação mínima, qual que é? Cara, você me pegou. Eu não sei qual que é a pontuação mínima. Eu vou arriscar. Eu acho que você tem que somar, tipo, 5 pontos. Eu acho. Mas aí, tipo, o terceiro lugar te dá quantos pontos? Tipo, o terceiro lugar te dá 1 ponto. Primeiro dá quantos? Primeiro não dá, porque já classificou. O primeiro tá classificado. Eu falo competição não Procard, assim. Ah, não. Aí não é pontuação. Porque como eles não são Procards, então não é por pontuação. Aí ganha o primeiro, segundo, terceiro, acabou, não pontuou. Então só os campeonatos Procards que vão te dar pontuação e o acesso também para o Mr. Olímpia. Só os campeonatos que são classificatórios para o Mr. Olímpia. Entendi, mano. São os que falam... Tanto se você ganhar Procard... Isso. Normalmente, quando eles são classificatórios para o Mr. Olímpia, ele já tem o nome Pro. Que nem rolou o Romênia Pro. Tem o Toronto Pro, Egito Pro. Olímpia. Todos esses eles já dão a classificação pra você. Agora o Olímpia Pro, não teve? Olímpia Pro? O Olímpia já é Pro. Já é Pro. Teve o Olímpia Amador agora aqui no Brasil, que é pra competir. Mr. Olímpia Amador. E você já tá preparando pro próximo? Eu tô em off. Tá em off. Eu ainda não tenho um campeonato em mente, porque eu ainda não tenho o cronograma da data dos campeonatos do ano que vem. Mas eu vou precisar competir sim, por quê? Porque eu preciso pegar uma classificatória de novo para eu poder competir no Arnold e no Mr. Olímpia. Que é o seu objetivo. Exatamente, que nem esse ano eu competi o Mr. Olímpia, porque eu peguei o classificatório que eu fui vice-campeão, que você classifica sempre os 3 primeiros. Eu fui vice-campeão do campeonato qualificatório que eu fui, ganhei acesso pro Mr. Olímpia. Aí só que foi só pra esse ano. Então agora vai virar o ano, eu vou precisar de novo pegar a classificação para ir pro outro campeonato pra tentar. Mas quando você vira Pro, você fica Pro pra sempre. Pro pra sempre. Só que você pode optar em não ser mais Pro. Como que você faz pra não ser mais Pro? Volta a competir no Amador. A partir do momento que você pisou no Amador, você deixou de ser Pro. Mas por que ele optaria por não ser... Dinheiro. Porque assim, você pra ser atleta Pro, no Brasil, raramente, agora que tá começando a crescer, a ter campeonatos Pro. Qualificatórios pro Mr. Olímpia. Por exemplo, agora, se não me engano, esse final de semana tá tendo no Rio de Janeiro, que é o Expo Show, que vai dar a classificação, quem ganhar vai ganhar a classificação já pro Mr. Olímpia. Só que assim, no Brasil tem 2, 3. Se você é atleta profissional no Brasil, você vai ter que ir pra fora pra competir. Então, às vezes... Pouco valorizado, né? Então, você não tem dinheiro. Mas se você é Pro, e querendo ou não, você gasto. competir em qualquer país? Consegue ser Pro, você pode ir, só que aí... Não é... Você vira Pro no mundo, é isso? Você é Pro no mundo. Você pode entrar em qualquer campeonato que seja Pro. Se eu quiser competir no Egito, eu posso porque eu sou Pro. Só que aí é que tá. Eu tenho dinheiro para ir pro Egito, eu tenho dinheiro para bancar a minha dieta no Egito. Estados Unidos, o dólar tá quase 6 contos. Isso já não tá, não sei. Eu sou atleta profissional do Brasil. Vai ter um campeonato em Ohio. Eu não tenho patrocínio nenhum de nada. Eu vou ter dinheiro pra pagar minha passagem? Eu vou ter dinheiro pra ficar uma semana lá? Eu tenho dinheiro pra pagar a inscrição paga também? Paga, é tudo pago. É o que, assim, o atleta tem que se preparar psicologicamente, financeiramente. Exatamente. Fisicamente. Que você fala, peguei o Procard. Tá, mas não tenho dinheiro pra competir lá fora, pra que eu quero o Procard? Tem um monte de atleta que vira Pro e não pega o Procard. Fica no Amador. E é um investimento alto, né? Sim. É um investimento... Quanto que você investe, assim, numa preparação? Olha, numa preparação de 4 meses, brincando aí, uns 10 mil pau. Um rim, gente. Que isso? Nossa, que rim barato esse, hein? Que rim barato. Uns 10 mil pau. Não, 10 mil pra muita gente é um rim. Isso... não, sim, mas é... Por que eu tô falando? Ô, Tomás, eu tenho um mais barato aqui, se vocês quiserem. Porque, só de dieta, hoje tá tudo caro. O quilo do frango tá 22 reais. Eu compro tudo por semana. Eu não gosto de comprar nada num mês.
Eu vou toda semana. Quantos quilos de frango na semana você come? Vixe, mano, por semana dá uns 6 quilos de frango. Na semana? Na semana. Na semana, Uns 6 mano. quilos de frango. Fora outra fonte de proteína. Fora ovo por dia. Você faz cálculo ou você come livre demanda? Que Não, você... eu sempre peso. Mas mas eu eu não falo faço assim- cálculo macro, não, isso eu não faço. Não. Tá. Eu Você não não calculo faz isso, macro e por exemplo, você não... micronutriente. eu como 3 gramas de proteína. Não. Cara, por quilo. é muito Não frango. faço O isso. supermercado fica... Então, só de Mas passa ali numa dieta. granja, Você cara. já vai e compra tudo de uma vez. Você já chega no supermercado, já vai botando frango tudo e e deixa... Acabou com o estoque do frango. Acabou o frango do Então, mas por isso que eu supermercado. falei, eu compro por semana. Então, assim, eu fui no domingo no mercado porque eu vou usar a semana. Então, comprou 6 quilos de frango, 6 bandejas de ovo, as coisas que eu tenho que comer. Só nessa brincadeira. De ovo, mano. Vai fácil. 6, Tomás. Mas Você bandeja come de quanto? quanto? De 30 a maior quilos. zona. Não, Dá você... 180 ovos, velho. Eu podia. Eu acho que eu tinha entendido errado. Não dá. Ela achou que fosse de 12, pequenininha. Eu teve dia, por exemplo, que tinha acabado o frango, eu comi ovo o dia inteiro. Eu faço 6 refeições por dia, todas com 8 ovos. Então 8 A ovos de esposa que manhã, lute. 8. Meu Deus do céu. Você é casado? A esposa... Sou noivo. A esposa que lute. Gente, a esposa dele... misericórdia. E aí junta com a batata doce, você já viu, né? Nossa, dá aquela... Nossa, ela que Aquela o quê? lute. Fala? Não, aquela marolinha, né? A flatulência ali. A foto... Dá aquela fermentada boa com batata doce. Nossa, ovinho, será que eu falo? Será que eu albumina. não falo? Nossa senhora, cara, tá Nossa, doido, cara. velho. Não, E aí a dieta, por exemplo, é isso que eu tô falando. Hoje em dia, se você for pegar o valor de tudo, brincando, que nem eu vou por semana, então essa é a minha referência da semana. Brincando, as minhas bandejinhas de ovo, de frango, um pouquinho de batata doce, o arroz, umas frutinhas, alguma coisa, dá quase 400, 500 pau, um negócio, aí você vai. Então, 400, Mano, 500 e o pau toda supermercado tá semana. cada vez mais caro, né? Por isso que eu falo, Tá brincando, tudo cada vez mais dá caro. uns 10 mil reais, a E inscrição. assim, é uma preparação aí que você não sabe nem quando você vai ter um retorno, e se você vai ter um retorno. Então você tem que amar muito o esporte. Não, Pra hoje você mim, faz me por dá amor, né? eu faço por amor, No mas dinheiro mesmo. é que pra mim hoje me dá um retorno, porque o personal trainer nada mais é um outdoor ambulante. Você não vai no dentista banguela. Nossa, olha, eu vou te falar. Isso aí eu tenho que concordar. Não, o fisiculturista é o único que carrega o esporte 24 horas. 24 horas. Porque É. ele é o esporte. É. Você pode passar na rua por 500 jogadores de futebol. Você não sabe quem são jogadores de futebol. A hora que passa o fisiculturista, você fala, caraca, esse Você cara fala, ele é não, fisiculturista, estranho, é diferente. esse cara Alguma é coisa aí diferente. ele o único- faz. É o único Ele é o que único. que você consegue ver pelo... Ele Você não carrega tem os vontade de bagulho. competir, tá? Não, jamais. Não? Cara, não é nem por... É por... Eu não tenho... Primeiro, eu não tenho essa disciplina. Porque eu falo que, assim, eu acho que o fisiculturista, ele é eu acho que ele é o mais disciplinado de todos no esporte. Não que os outros esportes não necessitem. Mas o que tem que ser feito, tem que ser feito. Não tem meia boca. Por exemplo, você vai um jogador de futebol. Eu não quero... Eu vou treinar 3 vezes por semana e eu vou na balada sábado e domingo. E aí ele vai nessa balada sábado e domingo, ok. Agora o fisiculturista, ele faz isso, ele já compromete o shape dele, já compromete o ganho dele. Então eu brinco que ele tem que fazer o que tem que ser feito e não tem meia boca. Né? Então eu acho que, primeiro, eu não tenho disciplina pra seguir uma rotina dessa e nem treinar também do jeito que treina. Às vezes tem atleta que treina tipo 5 horas da manhã, faz cardio à tarde, cardio à noite e trabalha ainda, né, velho? Então eu acho muito admirável, eu acho que assim, não tem e assim, outro esporte que... Não, de novo, não que os outros não exijam disciplina, mas porque outras são mais flexíveis. Então, um tenista, sei lá, ele faz trabalho de força e tal, mas às vezes ele pode comer o que ele quer ali, mais ou menos. Pode sair também. Então, eu acho que fisiculturista é muita dedicação. Sim. Muita, mais muita. do que qualquer outro esporte. É o que você falou, É é 24 muito- horas. É igual que eu te falei até antes, assim, por exemplo, quando eu trabalho bastante. A gente que é médico, eu nunca vi. Tem algum médico fisiculturista que você conhece? O Paulo Musi, mas Paulo ele Musi, ele é competiu uma vez. fisiculturista? Não, Fez ele competiu o uma Santos. vez. Ele subiu no Mr. Santos, porém ele leva uma vida de um fisiculturista. Leva. Ele faz a dieta 24 horas, ele treina. Ele prega o estilo de vida do Eu acho fisiculturismo. isso muito bacana. Tem o Fábio Labá, Não conheço. ele é da Black School. Ele é atleta fisiculturista, ele é médico. Ele é médico. A Nutri tem o Cariani. A gente tem alguns aí. Mas aí é que tá, são poucos, né? São muito poucos. Muito pouco. Até porque é muito difícil, eu vou te falar a verdade.
médico, a maioria dos médicos trabalham muito. Você trabalha muito, Thomas? Eu trabalho. Eu trabalho muito. Trabalho online, trabalho no consultório, vivo trabalhando. E até quando a gente não tá trabalhando, o médico tá trabalhando. Tipo agora, né? Tipo agora. Eu tô trabalhando agora. E assim, você manter até a alimentação é às vezes difícil. Sim, São muitas horas. Eu às vezes entrava em cirurgia, ficava 6 horas sem comer, 10 horas sem comer. Teve uma vez que eu entrei 7 horas da manhã, só saí 10 horas da noite. Na época que eu fazia residência. Então, assim, é muito puxado. Então, assim, realmente, você deve enfrentar isso só que de uma outra maneira, né? Nas suas aulas presenciais lá, com os seus alunos. E é muito difícil. Sim. É difícil por duas coisas. Por eu ser personal trainer e por dar aula em faculdade, eu tenho esse contato direto com o meu público. Então eu não posso descontar neles se eu tô cansado, se eu tô estressado, se eu tô irritado. Eu não posso chegar, sai daqui. Não posso. Então eu tenho que saber primeiro diferenciar e não deixar passar desse ponto, entendeu? O problema é meu, você não tem nada a ver com isso, eu tenho que estar sempre sorrindo, feliz, bonito. Por dentro eu posso estar te xingando, mas eu tenho que estar lá sempre feliz. E a gente sabe que, olha, tem aluno que é chato que, nossa senhora, tem uns alunos que você fala, ai, Jesus. Meu Deus. É ele. Só que aí você tem que ficar... Tem até um professor, tem um treinador, né, que me treina. Ele fala assim comigo que ele não gosta de treinar determinados alunos porque eles são chatos. Parece que a energia não bate, sabe? Sim. Aí você já vai dar aquela aula com sensação de peso, sai daquela aula com peso. Tem. E é muito assim, né, desgastante. Você tá ali treinando alguém que não... E às vezes o aluno já chega estressado, às vezes o aluno ele tá com algum problema. E aí às vezes o aluno acaba descontando em você. E aí às vezes eu também já tô estressado com a dieta, já tô cansado. Só que eu preciso... segurar, respirar. Respira. Aí vai. Mas aí a gente tem que saber diferenciar e não deixar passar pro outro. Isso é um ponto que, assim, tive que aprender bem a controlar pela minha profissão. Mas uma das coisas que fez também a minha mãe perder esse preconceito, entender o que eu gosto, foi porque, além de... Eu peguei o fisiculturismo, porém eu peguei muita coisa dele para levar para minha parte profissional. Hoje, tudo que eu tô colhendo, hoje com convites, por exemplo, eu tô escrevendo 2 livros, acho que eu já tinha até comentado com você. Que legal! Tô escrevendo 2 livros, recebi um convite dos organizadores de um livro do CREF. CREF é o Conselho Regional de Educação Física. Sim. Tô ajudando a escrever um livro sobre prescrição de treinamento de força. Tô escrevendo um capítulo sobre gasto energético no treinamento de força. Só que assim, só de caras que são os bambambãs da fisiologia, da biomecânica, da educação física. Só que eu só consegui isso graças ao fisiculturismo. Por isso que eu falei, eu sou meu outdoor. Sim, você... Se você olha um cara que você fala, pô, esse cara é forte, o cara é grande. Bom, de treino ele deve saber. E aí é que o ponto que eu peguei com o cara, meu diferencial. Eu não quero ser só forte e saber de treino. Eu quero ter conhecimento. Então você junta, pô, o cara estuda, o cara lê, o cara tá antenado, o cara vive na prática. Faz dieta. Meu, cara, eu quero você. Você vai lá vai dar uma palestra pra mim. Cara, eu quero você. Tanto que as aulas que eu dou na Estácio de Sá na FMU na pós-graduação é tudo voltada para treinamento de musculação e eu tenho uma matéria que eu só falo de fisiculturismo. Eu só falo da preparação do fisiculturismo, como que é uma dieta de um fisiculturista. Por quê? Porque é uma coisa que está crescendo dentro da Agora área fala fitness. aqui, uma perguntinha aqui que não quer calar. A pessoa que quer começar agora no esporte, o que você diria se as pessoas estivessem olhando aqui, pra você? Fala, olha, eu quero começar a competir. O que você falaria pra mim? Primeira coisa, a gente tem que ver se ele tá com físico pra poder competir. Não, zero físico. Então, a primeira coisa que eu ia falar, vamos ter paciência. A gente teve um paciente, lembra dele? Tem que ter, primeira coisa, paciência. Porque você não vai acordar lagartixa, você não vai dormir lagartixa e acordar um jacaré. Eu sempre falo isso. O caminho é... Eu há um tempinho atrás, eu tive um atleta que eu preparei ele pra competir. Só que assim, ele me procurou e falou, eu quero competir esse ano. Eu falei, esse ano não. Não dá. Não, eu quero esse ano. Não dá, né? Esse ano Não dá. Não, mas por que esse ano não? Você não está com um físico bom. Você quer ir... E ele já tinha um físico bom? Não. Ele tinha zero físico. Zero físico.
Era uma pessoa que ele não treinava, só que era assim, treinava. ele era aquele... É o gordinho que quer virar um atleta. Pô, mas ele queria começar no mesmo ano e... Então, por isso a pessoa acha que é só subir e ir. Entendeu? Não, Porque assim como no pra passar emagrecimento, vergonha. assim como no emagrecimento, as pessoas acham que é pra amanhã o negócio, Sim. né? Não entende que... Por exemplo, esse físico que você tá hoje, quando que começou a sua evolução? Quanto que você viu? Falei, pô, ganhei... Quanto que você ganha? Vamos mudar a pergunta. Quanto que você ganha, por exemplo, num off de massa magra? Em quanto tempo, mais ou menos? Eu seguro meu off muito, tá? Eu não gosto de deixar subir muito, até pra depois pra baixar, sofrer muito pra baixar. Eu tento segurar o meu off até no máximo estourando 115 quilos. Hoje eu tô com 108, só que eu sempre 7 controlo. quilos. Eu controlo assim. Se eu tô vendo que eu já tô chegando, 110, 112, aí eu dou uma apertadinha na dieta, eu dou uma baixada. Eu gosto sempre de ficar trabalhando nisso. Mas por quê? Por que eu opto por isso? Porque como a minha categoria eu preciso bater 86 quilos, se eu pesar 120 quilos pra depois eu baixar pra 86, eu vou sofrer muito, entendeu? Mas essa questão do peso para sua categoria é por conta da altura também. Da altura. Tá. E porque eu sou Classic Physique. Agora, se eu falar assim, não quero mais ser Classic Physique, eu quero virar Bodybuilder Open. Tá bom. Aí é o meu peso. Você pode pesar o tanto. Posso pesar o quanto que eu quiser. Não é vantagem para você? É que eu não gosto da categoria. Não gosto. Eu não gosto da categoria porque o meu referencial de físico que eu acho bonito é justamente o físico desses caras da old school da década de 80, 90. Porque eles eram muito mais simétricos, cintura mais fininha. Hoje, V-shape, né? hoje Mudou? os bodybuildings da Open, eles são muito freak. Tanto que o atual campeão hoje chama Big Ramy. Você sabe quem que é? Você coloca Big Ramy. Eu tô só pesquisando aqui, todo Você mundo vai ver ainda o tamanho falando. da Esse criança. aqui... Não, é só você pegar o Kai Green também, o Phil Heaton, tudo... O Chris é sensacional. Até a época que o Ronnie Coleman ele dominou, que ele foi 8 vezes campeão, eu achava ainda o físico dele simétrico e bonito. Só que aí depois disso, entrou agora a era dos freaks, dos caras muito grandes. Eu acho muito maior, legal, melhor, né? acho muito louco. Mas assim, Gustavo, pra mim, esse é o Big Ramy. Olha o tamanho das coxas desse cara. É isso mesmo. E, cara... Eles são freaks, os caras, é 130 quilos. Gigante. Seco, Seco? tá? Seco. Deve ter quantos centímetros de coxa? Sei lá. Sei lá, né? Deve... Nossa, Aí, Tomás, deve dar tem umas noção. 4 do seu braço. Cara, perguntinha polêmica. Ai, meu Deus. Só frango Tomás. e batata doce. É possível chegar num shape desse? Ali? É. Big Ramy, Kai Green? Não. O que é que... Você, ainda mais como médico, sabe melhor do que eu. Ah, Tomás sabe não. O corpo do Mas- ser humano Tomás- não foi feito. Mas assim, até que ponto a genética acaba que ajudando ou limitando uma pessoa? Existe essa questão, eu consigo chegar num corpo legal ou em algum momento a genética me limita nesse ponto? Bom, genética conta muito, né? Óbvio, se a pessoa já tem mais facilidade de ganhar mais massa que a outra, a genética vai ajudar. Porém, para você conseguir identificar, a gente fala que assim, a pessoa que ela é iniciante, se ela levantar uma peteca, ela já hipertrofia. Mas isso por quê? Porque ela é iniciante. Então, o corpo dela está muito mais apto a receber estímulos novos e responder. Quanto mais tempo de treino a pessoa tem, a gente fala que ela entra em um platô fisiológico. Ela começa... vamos falar que o corpo dela fica calejado. Você pode fazer... vamos pegar isso. Para ela ter uma resposta, para ganhar 1 quilinho, às vezes, puta, demora. Por quê? Porque ela já tá com muito tempo de treino. Ela já tá muito treinada. O metabolismo dela, até a parte fisiológica dela, é totalmente Acostumou. adaptada. Então ela já não responde mais a esses estímulos externos. E aí é que entra essa parte que o pessoal começa a usar os hormônios. O problema dos hormônios, eu não vou ser hipócrita, no fisiculturismo, para você chegar no tamanho de um Big Ramy, Não tem como foi chegar. com frango e batata doce, né? Sim. A gente fala que nem planta cresce natural. Você tem que adubar. Para chegar naquilo, eles precisam usar a parte do hormônio. O problema do uso de recursos ergogênicos no esporte é o que os entusiastas, eles acabam queimando o nosso esporte. Que eu sempre falo isso. Atleta, a grande maioria dos atletas, falo a grande maioria, não todos, quando eles vão partir para a parte de uso hormonal, a grande maioria faz acompanhamento com o médico, eles vão fazer baterias de exames, eles fazem o negócio Eletrocardiograma, sério. o eco, né? O problema é que tem esses entusiastas que eles querem tudo pra ontem
E aí eles entram no YouTube, ciclo de deck dura. Aí eles- acabou. Clássico, né? Hoje no YouTube você tem até vídeo que você aprende a se auto-aplicar. Sim. Como aplicar no deltoide. Aí o cara te ensina a aplicar no deltoide. Aí vai sem agulha estéreo, vai, Não, aí acontece as merda que acontece. É. Aí a mídia já pega, olha, fisiculturista morre usando anabolizante, que não sei o que. Aí pronto, todo fisiculturista usa anabolizante vai morrer e começa. Mas assim, pra chegar no tamanho do Big Ramy, o corpo não foi feito pra isso. Ele não tem como não usar nenhum recurso ergogênico aí por fora. Não tem. Mas assim, se você fosse falar em porcentagem, no corpo, Kai Green, que talvez o pessoal conheça mais, ou o Phil Heaton, quanto que o recurso ergogênico foi primordial ali? Se você fosse estabelecer um percentual, eu quero chegar naquele físico, quanto que o usar ou não representaria em porcentagem? Ou seja, 70% é dieta, 20% de treino e aí 5%... Nossa, ruim de matemática, mas enfim. Ele pensando. 25% Ele tá pensando. é o recurso ergogênico. Cara, eu vou te falar que todo mundo vai falar, nossa, sério? Eu achei que era o contrário. Vamos colocar tudo num saco só, tá? Treino, dieta, descanso, sua rotina, cabeça. Vamos colocar tudo em 90% dentro de um saco. 10% recurso ergogênico. Boa. É 10%. Por isso que eu falei, você Não pode adianta tomar nada querosene. você... Se você não tiver o estilo, se você não tiver o estilo de É um vida, estímulo, né? se você não fizer aquilo, você pode tomar o que eu falei, água batizada Pode pelo tomar ar. e ficar no sofá não adianta, né, Não velho? adianta. Não, e treinar correto, Exato. né? Porque tem gente que vai na academia pra fazer fisioterapia. Eu odeio, juro por Deus. Se tiver alguém que faça isso, não faça isso, amiguinho. O pessoal vai lá... Tomás falou aqui que foi na academia e só viu. Não, eu vou pra passear às vezes, mas eu treino. Não, Vai mas pra eu vou- passear? que eu vou pra passear quer dizer que Ele eu vou... Você vai pra falou, roubar o Wi-Fi cara. Se tem uns que vai pra roubar o Wi-Fi Eu também, vou lá pra né? atualizar o Instagram. Não, o que eu falei é que eu vou e na academia eu vou muito pouco. Isso que eu quis dizer. Porque hoje o meu foco não é... Eu vou na academia por... É que assim, eu não gosto de musculação, o esporte em si. Eu faço por obrigação. Então eu faço 3 vezes por semana. Então quando eu falei a questão do passear, que eu não vou todo dia, entendeu? Eu vou às vezes na academia, 3 vezes por semana. Mas quando eu vou, eu pego ferro, né? Eu não pego... A não ser, por exemplo, eu tenho problema no joelho, aí acaba que eu não... Eu também tenho problema de joelho. Você tem o quê? Condromalácia, ligamento Sim. cruzado? Né? Tem. Fiz até injeções há uns 3 anos atrás, de Infiltração corticoide intracorpóreo? interarticular. 4 aplicações. Mas atrofiou. E aí ficou tranquilo. Mas eu não tenho... É uma limitação que eu não posso descer mais de 45 graus. O problema da Fica muito limitado. condromalácia é que ela tem os períodos, né? Que ela tá ativa e inativa. Sim. Então, Principalmente se eu começar a correr e praticar musculação, se eu começar a fazer atividade de impacto junto com mais a carga da musculação. Então eu sempre tô fazendo uma bike e a musculação não sobrecarregando tanto. exato. E Guga, visando aí na questão de cardio, né? Em relação à sua finalização ou mesmo uma fase de cutting, visando perder gordura, vai. Que momento que seria melhor? Ou o cardio não entra, ou enfim, é de melhor depois do treino, antes do treino, ou de manhã em jejum? Qual que é o mais beneficioso não, o mais vantajoso pro atleta, assim? Eu costumo falar que assim, não tem um horário certo pra você fazer. O horário da manhã é o que você vai perder mais. O horário da tarde é o que você perde mais. Isso é muito individual da pessoa. É uma coisa que é uma característica de cada pessoa. Por exemplo, Gustavo, eu gosto muito de fazer a minha esteira pela manhã e depois eu treino pela tarde. Mas esse é o ideal. É o ideal? É o ideal. É o ideal que diz os estudos, né? Que o melhor horário para você praticar o aeróbica de manhã e a musculação 5 horas da tarde. Eu prefiro isso assim. É. O porquê? Porque eu sei que se eu for deixar... Eu já tô tão cansado que se eu for deixar pra fazer minha esteira à noite, eu não vou fazer. Eu faço por eliminação. Já vou eliminar a Você esteira não logo gosta, cedo, você porque não não gosta. gosto. Não tenho paciência. Mas tenho que fazer. Treino à tarde, que eu sempre gostei. E aí, às vezes, se eu preciso ainda baixar mais meu peso, eu tenho que fazer mais um cardio à noite. Sim. Mas aí é muito com relação, eu falei, ao peso, como é que tá perante a competição. Porque é aquilo. Quanto mais gastos calóricos você tem, mais você vai emagrecer.
Então, se eu tô vendo que o campeonato tá chegando, eu preciso baixar ainda mais, puta, preciso apertar um pouquinho mais desses gastos calóricos. Então, tem que... Mas, graças a Deus, eu não preciso... por causa da minha profissão, eu não preciso ficar me matando muito nos cardios. Porque, assim, tem dia que às vezes eu dou 10, 12 aulas de personal num dia. São 10, 12 horas que eu fico de pé, pegando peso, trazendo peso. E aí você acaba contando isso, né? Como seu gasto energético além. Você vai ver, eu tenho meu relógio conta os passos. Tem dia que eu dou quase 15 mil passos durante o dia. Caraca, nossa. Aí eu falo, o quê? Já fiz meu cardio aí. Tem gente que não levanta nem da cadeira, cara. Então, a minha profissão, nesse ponto, me ajuda. Então, eu faço meu cardio pela manhã, e aí conforme eu vou dando aula durante o dia, 10, 12 aulas por dia, bota aí, 10, 12 horas de pé, pegando peso, traz peso. Pega peso, traz peso. Pega peso, traz peso. E aqui, uma coisa que... tem também o jeito de pegar o peso na academia, né? Sim. Pra não dar... Você sente dor nas costas, às vezes? Não, graças a Deus nunca tive esse problema de às vezes estar ajudando um aluno travar. Nunca aconteceu. Às vezes o aluno travou no movimento, eu consigo levantar, tirar. Então, assim, lesão raramente eu tenho. Eu, por falta de flexibilidade e mobilidade, às vezes eu tenho a lombar. Isso. Eu pego a minha lombar ali, mas é falta de... Como eu falo, eu sou vagabundo, eu não me alongo. Eu preciso me alongar. Ai, meu Deus mas, do céu. Acabei esquecendo de falar na sua apresentação que a gente trabalha junto, né? E que hoje, antigamente a musculação tinha um pouco de preconceito, né? E a gente sabe que ela é muito bem-vinda no processo de emagrecimento, Sim. né? Você costuma atender esse tipo de público? Como que é diferente do que faz um fisiculturismo, treino? Ou como que você estabelece isso? É pela pessoa, pela patologia dela? Como que você monta o treino? Você tem que conhecer o paciente. Eu chamo de paciente. Primeiro você vai ter que fazer uma anamnese para você saber todo o histórico dela. E eu gosto de trabalhar de duas formas. Tanto com o histórico dela de doenças, tanto saber, musculares, né, como é para que saber o é. que ela tem. Se ela tem algum problema muscular, alguma limitação, movimento. E eu gosto de trabalhar, e eu gosto de entrar muito na parte psicológica. E eu já trabalho, por exemplo, eu conheço profissionais que não gostam dessa linha. Que eles têm que fazer o que eu quero. Eu já sou diferente. Tanto que na minha anamnese, quando eu pergunto para os meus alunos, eu falo para eles assim: você já fez academia? Já. O que você gostava das vezes que você fazia academia? Ah, eu gostava disso, disso, disso. O que você não gostava? Puta, o diabo vai fazer isso. Então pronto, eu já elimino tudo que ele não gostava. Porque senão acaba desistindo no meio do caminho, né? E não é interessante. Se for um leg press, por exemplo. Posso substituir por uma cadeira extensora ou um agachamento? Principalmente nos 2 primeiros meses, né? Por exemplo, existe leg press 45, leg press 180, sumô, um agachamento. Supino de reto, por exemplo. Posso substituir o supino máquina ou um crucifixo. Estou trabalhando o mesmo grupamento muscular. Entendeu? Hoje em dia, a gente tem tantas opções de máquinas e tantas opções de exercícios que eu não preciso obrigar o meu aluno a falar: você só vai fazer leg press 45. Não. Você não quer fazer leg press 45? Vamos fazer um 180? Vamos fazer um agachamento? Vamos fazer um agachamento sumô? Você está trabalhando o mesmo grupamento muscular. Então eu gosto de trabalhar muito dessa forma, porque assim, a maioria das pessoas, vamos dizer que 80% dos casos de pessoas que vão treinar são pessoas que não gostam de treinar. Elas não gostam de treinar. Elas estão ali por obrigação. É isso que eu tô falando, não é ali... Gustavo, é estudo mesmo. Elas estão ali para emagrecer. Elas estão treino porque eu vejo como remédio mesmo, cara. A gente fala que elas estão indo por fatores externos, porque assim, você tá gorda. O médico fala, ó, colesterol tá alto. Academia, atividade física. Então a pessoa já chega, eu só vim porque o meu médico falou que eu preciso vir. E a musculação é o que dá mais resultado, né? A musculação é a base de tudo, eu costumo falar. E aí, o que adianta eu mandar a pessoa que já não gosta de fazer academia fazer o que ela não gosta? Então eu sempre prefiro fazer assim. Eu tenho alunos que eu deixo, às vezes, até escolher o exercício. Fulano, hoje a gente vai fazer perna. Quer fazer o quê? Hoje eu tô fazendo fazer isso. Eu já tenho amigos que não gostam. Pô, Gustavo, não tá certo você fazer isso, porque se você tá montando a sua planilha de treino... Eu falei, meu amigo, eu tô trabalhando com adesão. Primeiro eu preciso pegar o meu aluno, fazer ele criar aquela rotina que ele goste do treino, para depois eu falar, bom, agora que ele já criou aquela rotina que ele gosta, ele vê que ele tá gostando do treino, agora eu posso, então agora hoje eu vou fazer o treino para você.
Porque como eu te falei, a pessoa já vai não gostando e vou passar o que ela já não gosta de fazer, ela não volta E mais. é uma construção, né? Às vezes a pessoa não gosta, mas passar do tempo ela já não vive mais sem. Exato. Eu, por exemplo, comecei a treinar Sim, com velho. 15 anos. Eu comecei a treinar com 15 anos e já tive altos e baixos na musculação. Já tive períodos que eu treinei certinho durante um ano, parei nos 2 meses. E a musculação também é bem grata, né? Você para, você Você perde. conquista em um ano. Eu, por em um exemplo, mês você eu perde. fiquei 1 ano aí na residência e simplesmente perdi tudo. Tudo que eu tinha conquistado aí em 2 questão anos. de memória muscular, né? Assim, eu agora tenho acho que uns 6 meses que eu voltei realmente. Tem a memória, mas assim, é tudo questão do treino, a dieta, a suplementação, ajustar tudo. Na verdade, você tocou no assunto de memória muscular, que eu sempre, quando vou dar aula, Falei besteira. o aluno fala pra mim, memória muscular. Eu falo, meu amigo, cérebro é só aqui, músculo não tem cérebro. Mas é que o pessoal usa esse termo de memória muscular. Mas o que você quer dizer, por que a pessoa volta muito mais fácil? Por exemplo, eu, Gustavo, eu treino há tantos anos. O meu músculo, ele já tem uma célula que chama célula satélite. Muito mais do que uma pessoa normal. A hora que eu parei de treinar, cansei, não quero mais treinar, vou ficar um ano sem Chega, treinar. esquece, não quero. A célula satélite, ela fica inativa lá, quietinha. Aham, Aí a hora que eu volto a treinar, elas reativam. entendi. Então, elas fazem um processo de hipertrofia e recuperação muscular muito mais fácil. Então, por isso que eu, Gustavo, já por ter um histórico de Mas treinamento... isso Explica exatamente o que essa célula satélite faz. A célula satélite nada mais é, assim, elas se multiplicam, Ela tá? fica onde, essa célula satélite? Ela fica na parte da periferia do músculo, ou seja, se Ela você fica for- no músculo. No músculo, Todo a parte mundo tem essa periférica, célula. a parte de fora mesmo do músculo. Todo mundo tem Todo ela. mundo tem. Quanto mais tempo de treino você tem, mais essas células satélites elas vão se multiplicando. Entendi. Por quê? Porque o seu músculo entende que, esse cara toda hora tá indo lá treinar, tá tendo toda hora tendo ruptura estímulo. muscular, toda hora tá tendo rompimento. A gente tem que fazer o quê? Acelerar esse processo de recuperação, porque o doidinho amanhã tá na academia de novo. E são essas células satélites que fazem todo esse processo de recuperação muscular, que é a hipertrofia. Que a hipertrofia nada mais é, você rompe e reconstrói a musculatura. Rompe e cada hora você vai recompondo a musculatura cada vez maior. Regenerando, né? Que são as células satélites, que é o que acontece. Eu, Gustavo, parei de treinar, fiquei 1 ano sem treinar, elas vão ficar quietinhas lá, inativa. A hora que eu voltei, ele voltou, ativa de novo. Mais rápido. Então, por isso que uma pessoa que já tá treinada há mais tempo, ela consegue, ficar grande menor tempo do que uma pessoa que tá lá se matando a No treinar, mesmo tempo. entendeu? Aí por isso que a gente fala, é a memória muscular. Memória. E para você ver um ganho, assim, não para ficar fisiculturista, para você ver um ganho, assim, eu quero um ganho de massa magra. Quantas vezes na semana eu teria que ir na academia, por exemplo? Ganho de massa magra? Eu quero, por exemplo, só uma pessoa que está visando, quem sabe, né, que a massa muscular é o que vai garantir um envelhecimento saudável. Sim. Idosos com mais massa Sim. muscular adoecem menos, quando adoecem menos, ficam menos tempo internado, quando ficam Sim. menos tempo internado, se recuperam mais rápido. Não só pensando nessa, eu quero pelo menos manter a minha massa muscular e, se possível, aumentar. Pensando aí numa questão de ganho. Uhum. Quantos dias eu teria que ir, mais ou menos? Eu recomendo assim, qualidade de vida, 3 vezes na semana. Qualidade. Qualidade de vida, né? Que o American College mínimo, recomenda você 3 vezes na semana, É o mínimo. acumulando 150 minutos Não, mas de aí são atividade. exercícios no geral, né? Sim, mas pra hipertrofia, 4 a 5 na semana. No mínimo. No mínimo, 4 a 5 na semana. E aí tem aquele lance, né? 4 de 8 para crescer, 3 de 15 para secar, é isso? Isso daí é... Aquela fórmula do bolo. 3 de 15 seca, 3 de 8 hipertrofia. É. Não É tem. isso aí, né? Por aí o caminho, né? É, bem por aí. Só que Hoje- não, só que não. Hoje Só que em dia, não. o que a gente fala de hipertrofia é volume, né? O volume de treino. Você tem que estar com um volume alto de treino. Por exemplo, não adianta você ir uma vez na semana e treinar um exercício de peito. Entendi. Como é que você vai hipertrofiar fazendo uma vez na semana um exercício para peito? Então, por isso que a gente faz as divisões de treino. Ó, a gente vai fazer peito aqui na segunda, na terça você faz costa, né? Aí na quarta você já volta na quinta você já faz peito de novo. Quantos exercícios? 3 a 4 exercícios. Então, quanto mais exercício, quanto mais repetições você acumular durante a semana, a gente fala que é um volume de treino, é isso que vai te fazer hipertrofiar. O pessoal acha que também, por exemplo, quanto mais peso é hipertrofia. Hoje os estudos mostram que o peso está mais remetente à força máxima.
Hipertrofia tá mais ligada a volume de treino. Quanto mais vezes... Vai chegar mais próximo à fadiga. Quanto mais vezes você for, mais tempo de tempo sob tensão você acumular nesse músculo, mais você vai É hipertrofiar. aos poucos também. Né? É uma construção, uma coisa Entendi, que você não cara. constrói músculo de uma noite pro dia. Por exemplo, eu tenho exercício que eu faço 3 de 15. Aí tem exercício que eu faço 3 de 10. Putz, então esse aqui você quer emagrecer e nesse você quer hipertrofiar, Cara, né? mas tem muito mas isso, é, cara, tem. muito. A outra é aquela que você falou, mulher não quer fazer musculação porque Porque acha que vai ficar como se a mulher tivesse um nível de testosterona altíssimo Sim. pra ficar Não, com... a melhor é eu ganho massa magra muito rápido. Esses Isso dias eu aí até atendi uma paciente que ela era modelo, fina. E só que ela era aquela falsa magra. E ela tinha uma pochetezinha, mas ela fina. E aí a gente conseguiu ajustar todo o protocolo dela pra ela conseguir perder um pouco de gordura e ganhar um pouco de massa. E, cara, ela teve ótimos resultados. Ela continuou no slim dela, no físico, perdeu a barriguinha, foi bem legal. Então, assim, não tem nada a ver essa questão de, vou treinar, vou pegar peso e vou ganhar músculo. Da mesma forma que homem me irrita. Músculo quando não, né? fala. Porque músculo ganha, mas ganha massa magra. Massa magra. Não, perde a massa gorda. É isso que o pessoal não entende. O pessoal uma acha coisa- que vai ganhar massa e volume. Eu acho que é isso, né? Que o pessoal pensa. Que vai ganhar massa e, consequentemente, um volume É que grande. criou-se, né, na verdade, um conceito muito errado de que cardio emagrece e Isso. musculação incha, né? É. Então, assim, incha, né? A gente sabe que porque quando você aumenta a musculatura, você aumenta a deposição de glicogênio, né? E a cada grama de glicogênio a gente recruta 3 gramas de água. Mas incha no músculo, você não vai inchar no peso. E, além disso, o que a gente tem que pensar? Que o músculo, ele consome muito mais caloria do que uma célula de gordura, por exemplo. Então, a tua taxa metabólica, o metabolismo, que todo mundo fala que tem talento, vai ser muito melhorado em relação se você mantiver mais massa magra. Então, mas tem muito tabu em relação a, não faço porque eu ganho perna fácil. Tipo, é umas coisas Nossa. Não, e isso é o que você falou. Até pra pessoa que tá gordinha, que quer emagrecer, a musculação, ela ajuda muito. Quanto mais massa muscular ela tiver, é o que você falou. O que vai acontecer? Maior é a queima, maior é a aceleração do metabolismo. E você, quanto mais massa muscular você tem, mais glicogênio você precisa estar lá para usar. Então, por exemplo, pessoas que têm diabetes do tipo 2, né? O que tem de gente que quanto mais massa muscular, a glicemia, né, do sangue diminui por causa do aumento da massa muscular. Então as pessoas não entendem. Não. Infelizmente, eles associam musculação com ficar forte. Mas sabe o que eu acho que tá mudando? As pessoas, eu tô sentindo que as pessoas estão mudando os conceitos aos poucos. Bem pouco, quer dizer. Assim, tá mudando bem aos poucos, mas já mudou bastante. Hoje em dia as pessoas estão se preocupando mais com a qualidade de vida, com a longevidade, com o envelhecimento saudável. Você concorda, Não, eu Tomás? concordo, mas a questão ainda pesa, cara. Essa questão, tem que fazer cardio. Aí a pessoa fala cardio antes da musculação ou depois para emagrecer? Que a pessoa ainda tá muito vinculada à questão do... Eu escuto muito isso, muita pergunta. Do cardio ser a única ferramenta para emagrecer. Se você... você pode falar melhor do que eu. Se eu fosse sugerir para um paciente entre musculação e cardio para emagrecimento, eu sugeriria musculação, com certeza. Sim, também. Eu também. Musculação. Então aqui, não tem nem discussão agora. Até porque... 3 concordaram. Até porque se você for pegar uma pessoa com sobrepeso, ele não vai conseguir correr. Então você vai botar ele pra andar na esteira. Ele vai andar 45 minutos. Aí você vai ver o gasto calórico deu 200 calorias. Isso aí é uma colher de azeite. Se ele comer uma coxinha, já Sim. entendeu? Sim. Na musculação, não. Ele já vai ter um gasto calórico Tem que maior. calcular os METs, né? Os METs de cada atividade física. O MET da musculação é diferente do natação, né? E a gente tem que calcular o gasto energético basal, fazer o cálculo do MET, ver quanto você gasta na atividade física, pra ver se o ganho você quer uma hipertrofia ou você quer uma perda de peso. Isso. Aí com isso a gente vai ajustando a alimentação, enfim. Aí o treino. Eu falo que a nutrição, a educação física e a nutrologia, elas estão muito interligadas. Não adianta você ir prescrever, fazer um treino massa, o aluno rendeu no meu treino, eu consegui colocar a carga que eu queria, o aluno fez uma boa contração muscular e você vai, a parte nutricional está inadequada. Tudo que você conseguiu no treino, você perde na alimentação. Sim.
E a gente que né, mexe com hipertrofia e emagrecimento também é a mesma coisa. Se a gente passar a montar todo um protocolo bacana e o cara não for direito treinar, de nada adianta. Não adianta você querer tomar um suplemento, ajustar a dieta e ir lá e treinar. Tudo bem que eu concordo que dá pra emagrecer sem ir na academia? Dá. Dá pra emagrecer sem ir na academia. Mas não quer dizer que você vai emagrecer com uma qualidade boa. Uma qualidade que eu falo tanto de ganho de massa e tanto também de resistência. Porque, cara, a gente vê aí que igual eu até te falei, o psicológico, a saúde mental e também a prática de atividade física tá totalmente interligado. A atividade física reduz em 20% o risco de depressão, por exemplo. Mas a grande questão que eu costumo abordar com quem não gosta de academia é o seguinte: não tem nenhum exercício hoje que se equivale à musculação. Isso eu tô falando em termos de você conseguir manter ou estimular o seu ganho de massa magra. Ah, beleza, caminhada estimula? Estimula, mas não é igual à academia. Ah, jogar tênis estimula? Estimula, mas não é igual à academia. E o grande problema é que a gente pensa a curto prazo. E a gente precisa pensar no longo prazo. Porque o que vai garantir que a gente tenha um envelhecimento saudável, e isso eu tô falando, você preservar a sua autonomia. Eu tô falando pra você virar um atleta, tô falando pra você preservar a sua autonomia, não depender de ninguém pra te dar banho, não depender de ninguém pra dirigir pra você, pra ir no mercado. É massa muscular, é qualidade muscular. E, infelizmente, a gente, depois dos 30, 35 anos, a gente tem um decréscimo de massa muscular, que a gente vai entrando numa chamada resistência anabólica. A gente perde massa muscular muito mais rápido e a gente tem uma resistência a ganhar massa muscular muito grande. Então, se às vezes a pessoa deixa para lá na frente pensar nisso, ela acaba, não que ela não vai conseguir, mas ela entra num estágio muito mais difícil que ela se começasse hoje. É tarde demais, né? E aí, se ela já vem se programando, é como se fosse uma poupança mesmo. Ela envelhece com uma qualidade muito melhor. Ela não precisa entrar naquela loucura. As pessoas tendem a procrastinar. O nosso corpo nasceu para procrastinar. A gente sempre quer deixar para amanhã o que a gente pode fazer O cérebro hoje. tende a nos deixar em repouso, né? Ele não quer lei a da gente inércia, gaste. né? O que tem de idoso que morre por decorrente de quedas? Queda, Entendeu? Porque assim, eu tenho 4 alunas idosas. E eu falo pra elas, gente, sarcopenia é uma coisa que vai ser pra todo mundo. O que seria a sarcopenia? Perda de massa muscular, né? E também hoje em dia está se usando o nome de dinapenia, que está assemelhando a perda de massa muscular com potência muscular. Hoje, para idosos, a gente usa muito o termo dinapenia. Essa perda de massa muscular e o aumento O que acontece? O corpo faz. Você começa a diminuir massa muscular e no lugar o corpo vai começar a depositar gordura. Então, aonde você tinha massa muscular, ficam maiores depósitos de gordura. Então, você substitui aquela massa por gordura. Ótima troca, hein? Perfeita. Só que assim, é uma coisa que é inevitável. Isso é do envelhecimento. É do envelhecimento. A taxa hormonal da mulher vai cair, a taxa hormonal do homem cai. Então, isso, todo mundo vai ter sarcopenia. Porém, você consegue diminuir com o quê? Treinamento de força. A musculação, todos os estudos, é o único. Com modulação hormonal hoje em dia. Com reposição, terapia de reposição hormonal, se for necessário. Sim. E Mas tem assim, como... não, isso vai acontecer, mas tem como postergar? O quê? Diminuir. você retarda. Retarda, exatamente. Não, é o que eu falei. Você tem que pensar que a partir dos 30, 35, eu até brinco, é ladeira abaixo. E eu tô falando... Tô chegando já, velho. Não, mas Você assim... tá com quanto? 32. É mais a questão decréscimo, principalmente de fatores hormonais, né? A gente tem, por exemplo, o decréscimo da testo, que isso é inevitável. Isso é do envelhecimento. Só que testo não é sinônimo de ganho de massa magra. Então, a pessoa não adianta fazer reposição, por exemplo, e a pessoa não treinar. Então, assim, é por isso que o Guga, eu trouxe ele para trabalhar comigo, tem a minha Nutri e tem eu na parte médica. Então, a pessoa... Porque isso é o pilar hoje, independente de qual seja o objetivo. Eu quero ganhar massa magra, quero performar no esporte, eu quero, quero ficar grande. É esse tripé. Logicamente tem a questão do sono, tem a questão do intestino, tem a questão do estresse, tem outros fatores que interferem. Mas isso são os pilares, desses 3. Sem isso, consigo? Pode até conseguir. Mas é muito mais complicado. Difícil, muito mais difícil. Eu uso de exemplo, por exemplo, a gente está falando dos benefícios agora do treinamento de força, né? Eu tenho um aluno que ele é corredor, maratonista.
ele era muito resistente à musculação. E ele não queria fazer muito, ele queria tentar ficar mais na parte da corrida. Eu sempre falei pra ele, olha, eu não domino muito parte da corrida. Eu sei, estudei. Se você quiser melhorar sua performance na corrida, como é o melhor jeito da pisada, essas coisas, eu te indico um amigo meu que ele é corredor e ele só trabalha com isso. Sim. Ele dá consultoria disso. Só consultoria personal pra corrida. E ele era muito, não, porque a musculação eu não posso, que eu vou ficar muito resistente, eu vou ficar muito pesado, exato. Eu vou perder minha mobilidade, minha flexibilidade, vai atrapalhar na corrida. Aí eu fiz um teste com ele. Ele tinha essa crença aí. Ele achava que isso, que se ele era corredor, maratonista, se ele fizesse musculação, ele ia ficar pesado, ele ia hipertrofiar e ia perder rendimento. Aí eu fiz um teste com ele, eu falei, seguinte, quanto tempo você consegue correr na esteira aí o máximo? Aí ele falou, uma velocidade boa? Eu falei, boa. Ele, vamos botar aí 50 minutinhos e eu vou correr a tanto. Eu falei, vai lá, vai correr. Ele tava lá correndo, eu fui fazendo minhas outras coisas na academia. Aí ele parou, suando, pingando, aí eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você parou? Aí ele falou, não, porque as pernas já cansou e já começou a me dar canelite. Aqui, ó. Eu falei, agora vamos falar. Você na sua parte cardiorrespiratória, se você não tivesse com essa canelite e essa dor na perna, você aguentaria mais? Vixe, fácil, porque eu tô bem. Falei, então, sabe o que é isso? Fraqueza muscular. Você sentiu a perna pegar, sentiu canelite? Eu falei, isso aí é esse músculo que tá fraco. Eu falei, você tem que treinar, você precisa fortalecer. Aí ele, porque não é só treinar a modalidade que ele quer competir, é treinar também a musculação. A musculação é a base de tudo. Não é que as pessoas... Quando você fala que a musculação, o que é a musculação pra você? A musculação, eu acho que a musculação hoje, ela é o futuro dentro da medicina. Ela é totalmente profilática. Hoje em dia, tudo. Antigamente, por exemplo, você tem osteoporose, você vai fazer hidroginástica. Esquece hidroginástica. É musculação. Tanto que se você for jogar peteca, você tem que ter uma preparação da musculação. Futebol, musculação. Tenis, você precisa fazer musculação. Tudo você precisa fortalecer dentro da musculação. Só que hoje, graças a Deus, os médicos, vocês são exemplo disso, eles estão incentivando as pessoas a irem a fazer musculação. Se a gente for abrir um leque, ajuda em depressão, insônia, diabetes tipo 2, hipertensão. O que tem de gente que é hipertensa que começa a fazer musculação e para de tomar remédio? O que tem gente de diabetes tipo 2 que começa a fazer musculação ou às vezes nem precisa mais tomar, ou a dose do remédio diminui porque ela já começa a trabalhar isso daí. Então, eu acho que a musculação ela vai ser o futuro associado com a medicina, totalmente profilático. Aí, Tomás. Porque, cara... Incrível, eu concordo completamente com o que você falou. Hoje em dia a gente tem, a gente sabe que a melhor forma de tratar é prevenindo. Não, mas o exercício é remédio, né? Isso tem que ficar... Não é... Por isso que eu te falei, eu vou porque eu tenho que ir, cara. Eu não vou porque eu gosto. Eu gosto de jogar tênis. Agora não tem que gostar. Às vezes não tem que gostar. Você tem que ter a consciência. Vamos lá. Que precisa daquilo. É o que minha aluna geriatra falou pra mim. Eu perguntei, e aí, eu sempre fiz pergunta, o que te levou a treinar? Então, eu sou geriatra, que ela é gordinha. E eu passo pros meus alunos, sempre e brigo pra eles fazerem a academia, irem treinar, que não sei o que, bibibi. E essa semana um olhou pra mim e falou assim, a senhora treina? Eu menti pra ele, falei que eu treinava, só que depois eu parei pra pensar, falei, eu falo pra eles, vocês precisam fazer atividade física, vocês precisam treinar, porque vai ser bom pra isso, vai ser bom pra... Ela, eu não faço porra nenhuma, eu não faço nada. Ou seja, ela fala, mas ela não faz. Ela prega uma coisa e eu não faz. Eu não gosto disso. É por isso que eu falei que você vive o esporte, entendeu? Aí por isso que eu falo, as pessoas que, por exemplo, que você que é médico, não, você tem que fazer atividade física, muito bem... Meu amigo, se você sabe que faz bem, você tem que ir. Tem que ir. Não, mas eu vou, mano. Eu sei. Mas assim, é que meu lance é outro rolê, entendeu? Porque assim, é isso mas que eu te falei. Mas ele vai, mas a maioria dos médicos não vão. Os médicos têm extrema dificuldade de praticar. Cara, por quê? Esses dias eu recebi na minha caixinha no Instagram que uma endócrina falou que a academia é só estética, velho. Ué, é loucura. Aí é loucura. Falei, cara, não, tem muita... Aqui, outra coisa. Porque, assim, muito médico também não pratica atividade física. Por quê? O trabalho, plantão... tempo. Não, o que eu gosto de dizer chama-se prioridade, cara. Também concordo. Prioridade. A gente só arruma tempo para aquilo que é o principal na nossa vida.
É só aquilo que a gente põe. Porque, cara, geralmente a pessoa fala lá, eu não tenho tempo de fazer atividade física. Mas botequim tem. Não é nem essa a questão. Eu não tenho tempo de fazer atividade física, porque a minha rotina é muito puxada e tal. A rotina pode ser puxada, tá? Mas se ela quiser, ela dá um jeito. E vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. É esdrúxulo, mas vou dar um exemplo. Digamos que você, se alguém te oferecesse, cara, eu te dou R$1 milhão pra você dar um jeito de ir na academia todo dia nesse mês agora. Você dá um jeito hoje. Exato. Na hora, a pessoa, minha filha, ela já tá na academia, ela tá onde? Primeira ela academia que ela então, já assim, tá lá dentro. É isso que as pessoas têm que entender. Quando elas falam não tenho tempo, ela tá falando nas entrelinhas, não é a minha prioridade. Sim. Não Porque é. quando é a nossa prioridade, a gente coloca, seja como for. Mas eu acredito muito que as prioridades, elas mudam. Sim. A partir do momento, é o que eu falo, começa do jeito que dá, Exato. e depois você cria uma rotina. Só começa e vai Vá do vendo. jeito que dá. Com o tempo, vai entrando na sua veia aquilo. Você foi um dia, também não fui no outro, mas no outro eu fui. Eu tenho uma E aí, aluna. com o tempo você vai, nossa, me deu um resultado legal. E nada mais, nada que te dê um incentivo maior do que você ver o resultado. Quando você vê o resultado, você tem vontade de ir outra vez. Da outra vez, você vai outra vez. Você vai pegando aquilo, incorporando no seu estilo de vida. Então, às vezes, uma pessoa que não tem um estilo de vida saudável, uma alimentação adequada, por mais que ela foi uma vez, ela, cara, não deu, mas de 3 meses já dá um resultado na pessoa. Por mais que ela não esteja fazendo nada certo, nenhum outro resultado, mas ela já vê aquele, cara, vou me dedicar mais. Isso tem duas E aí, frentes. talvez você já né? vai você vai no primeiro ano, no segundo ano você já vai mudando. Não, esse ano eu vou ficar melhor. A coisa Projeto vai verão. entrando. Cara, A mas coisa vai tem, entrando dentro tem de duas você. frentes. Só que as isso, pessoas o do- desistem. Não, pessoas então, desistem. é justamente isso. Antes As disso pessoas- acontecer. As pessoas desistem no meio do caminho, porque demora a aparecer resultado. Demora. E aí ela fala, não tô fazendo, tô me matando aqui, não tá rolando nada. Então acaba que as pessoas, de novo, elas não olham a longo prazo, né? Elas Por olham isso que sempre... eu trabalho com adesão. Exato. É Fazer um o que dos- gosta já ajuda. Por né? isso que é uma das coisas que eu faço. A pessoa, se ela já tá indo lá forçada e ela não gosta, eu tento, primeira coisa é fazer ela criar aderência, ela criar o sentimento de que ela precisa. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela fez bariátrica, e eu sempre falo pra pessoa, eu tenho sempre o mesmo argumento, eu falo, hoje você não gosta, mas você vai ver, mais pra frente, você vai sentir falta, você vai falar, pô, tá me fazendo bem, você vai até sentir falta na hora que você vai... Aí ela vive brincando pra mim, ela fala assim, Gustavo, eu confesso pra você que eu não acordo e falo, legal, hoje eu vou pra academia, eu vou treinar. Ela falou assim, eu ainda não tenho esse sentimento. Porém, hoje eu consigo levantar da cadeira melhor. Ela falou, ela tinha início de artrose. Ela falou, eu já não tô tendo mais as crises. Ela falou, então eu sei que isso está me fazendo bem. Ela falou, mas eu ainda confesso pra você que não é o que eu amo de fazer, tá? Ela falou, eu ainda amo dormir, eu amo ver TV, eu amo fazer... Mas, porém, ela conseguiu mudar essa prioridade dela. Ela mesmo não gostando, ela entende que, pô, isso daqui tá me fazendo bem pra minha saúde. Não, é você virar adultinho e falar, eu preciso disso aqui e fazer, mesmo sem querer fazer, cara. As pessoas vão lembrar da saúde só quando tá com algum problema. Exatamente. Você que é médico, você sabe. Você também. Elas só vão lá porque elas estão com algum problema. Claro. Não, não posso As pessoas são generalizar. muito Eu não posso reativas. generalizar porque tem muito paciente muito comprometido. Muito comprometido com aquilo que faz. E tem gente também que, igual eu falei, não começou comprometida e se comprometeu com o tempo. Não, mas a E grande maioria realmente não... Não, a grande questão é que, assim, hoje, a maioria, cara, a tendência é sermos mais reativos do que proativos. Reativos cara, ganhei peso, vou fazer um acompanhamento. Ou, ao invés de, cara, eu tô no meu peso e vou começar a comer saudável e ficar saudável para evitar ganhar peso. Então, quanto mais proatividade, melhor, né? Porque a gente deixar acontecer alguma coisa para mudar, ou a gente muda pelo amor ou a gente muda pela dor, né? Mas a ideia pela dor. a ideia não é essa. Grande maioria. Acordar cedo não é fácil, trabalhar não é fácil, ganhar dinheiro não é fácil. E quando é fácil... Fácil. Vai fácil. Sim. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então, o sucesso é uma coisa que é todo dia você ir lutar um pouquinho por ele. Não vem do nada. Quando vem do nada, você perde. Então, é todo dia acordar cedo, todo dia, ou acordar tarde, dependendo do seu estilo de vida, mas é todo dia você buscar ir além do que você está agora. Exato. E aí você vai todo dia conquistando, para você chegar e não desistir. A diferença da pessoa que fracassou, da pessoa que teve sucesso, é que ela desistiu no meio do caminho. A pessoa vê que tá difícil, nossa, deu errado, não vou tentar, vou desistir. É muito mais fácil desistir. E aí voltar para onde você tá. Porque onde você tá, você já tá.
Então, sempre ir além, no máximo que você vai acontecer é você voltar pra onde você tá. Então, é o que eu falo, não é fácil. Ser fisiculturista não é fácil. Trabalhar não é fácil, cansa. Mas é o que Só que estar acima do peso também não é fácil. Não Ficar é fácil, doente não é fácil. Não é fácil. Você tem que escolher qual fácil você quer. Sim. Quer dizer, qual difícil você quer, né, no caso. E eu entendo que pra pessoa, por exemplo, uma pessoa obesa, que tá acima do peso, é difícil também tá na posição dela. Não é fácil ficar sem comer, fazer uma dieta restritiva. É difícil. É você sair da sua zona de conforto. Entendeu? Assim como pra você te botar pra não treinar, você deve ser difícil não ficar sem treinar pra você, porque você já acostumou a treinar. Então, você se submeter ao estresse é muito complicado. Mas você é igual, eu sempre bato na tecla. Você tem que ter um objetivo muito bem definido e ir em frente. Com certeza. E é isso, mas eu acho que... e uma pergunta. Você come chocolate? Como? Normal. O pessoal perguntou isso. Eu como. O pessoal queria saber. Eu sou formiga, vixe. Eu como, mas aí é que eu falei. Eu tô em off. Como? Escolho um final de semana, 1 hora, uma refeição, outra que eu tô com vontade, eu como. Você nunca chuta o balde mais de um dia? Não. Chutar Final... tipo 3 dias seguidos, 2 dias seguidos, Tipo, todas as dietas livres. Não, que nem, ó. Hoje eu sei que eu vou comer alguma coisinha ou outra, eu vou acabar comendo. Não, eu já comi aqui. Mas durante o dia eu faço tudo bonitinho. E aí na janta, sei lá, vou comer uma pizza. Eu comi alguns pães de queijo. Comeu 6 exatamente. Você contou, Tomás? Eu tinha 6 aí, agora não tem Tomás mais. Tomás contou, cara! Que isso? Não quero nem mais comer. Não, mas eu falo, o fisiculturista é um ser humano normal. Às vezes quando eu publico no meu Instagram, no meu Instagram que eu tô comendo hambúrguer, direto eu recebo. Cara, você tá comendo hambúrguer? Eu tô ser humano, Eu vivo, tenho vida. Também. Eu tenho não, fome. Mas eu não sabia que você comia. Como, cara? Falei, não só que em época de dia. competição, é época de competição, eu não estou em época de competição. E esse negócio que você falou só do pessoal que é mais reativo, eu sempre dou uma dica, às vezes, pros meus alunos e pras pessoas que falam, eu não tenho tempo, não sei o que lá. Eu falo, são pequenas atitudes que você vai tomar no seu dia a dia que pode mudar. Por exemplo, você vai de ônibus, metrô, você já parou pra pensar se você descer, às vezes, 2 quarteirões um pouquinho antes e ir a pé até o seu trabalho? Eu moro no 3º andar. Você já pensou em parar de usar elevador e tentar começar a subir de escada? Não tenho tempo. Mas assim, são coisas que você vai... Não tem tempo, velho. 30 segundos. Eu acho que essa desculpa do não tenho tempo... Acho que tem. Cara, é falta de prioridade. Mas cara. a pessoa fica deitada meia hora na cama mexendo no celular. Essa meia hora que você tava deitada na cama mexendo no celular, você fez meia hora de esteira. Sim. Meia hora de treino. Hoje em dia você tem celular que você bota no YouTube e na televisão, você treina em casa. A pandemia serviu muito pro pessoal também começar a treinar em casa, né? Então, hoje até gente que não treinava começou a treinar. Tem desculpa, entendeu? Para de desculpinha. Falta de querer. Eu tô cansada já disso. É o grande querer. Não chega pra mim no consultório falando que não perdeu peso, falando assim que tá comendo tudo certinho, não, que eu já falo, cadê a coxinha? A coxinha tá aí na manhã. E o mais engraçado são essas pessoas. O mais engraçado é que quando você fala assim pro paciente, você mudou sua alimentação? Aí você tem lá toda a anamnese, né, do paciente, tudo escrito com o que ele comia, porque eu anoto tudo, né? Aí, ele não perdeu peso. Ou não teve bons resultados. Aí você começa no básico, né? Aí o paciente começa a culpar toda a medicação, que não foi isso, que não foi aquilo, que não foi ele. Aí eu começo a perguntar, tá bom. Ele, não, doutora, mudei completamente minha alimentação. Não, eu tô comendo certinho de manhã e tal. Eu falei, tá bom. Aí começa a olhar, né? Vou lá, falo, você tá mentindo pra mim? Você tá mentindo pra mim. Aí, quando ele vê que não tem como mais driblar, aí ele solta. Não, mas vou te falar, uns 3 vezes eu tô comendo, assim, um pão de queijo durante a semana. 2 frutas, uma jaca e uma melancia. Aí você soma, é o pão de queijo, o mamão que você colocou de manhã estrategicamente, né? Aí junta o mamão, o pão de queijo, aí ele come um docinho depois do almoço, sabe? Aí já era. Aí esquece. Aí esquece. Aí ganha gordura. É igual o filme da Minha Mãe é uma Peça. Essa cena eu acho a melhor.
A menina tá de dieta. Eu amo esse filme, nossa, você já Aí viu ela esse filme? vira, Vamos ver. aí eu peço, é igual ela, eu não lembro o nome dela. O médico falou pra ela comer de 3 em 3 horas, só que agora de 3 em 3 horas ela come uma pizza, uma Errada não Caraca, tá, é né? assim mesmo, velho. mandou, não é? É assim mesmo. Ai, cara. Cara, e o Paulo Gustavo atuava super bem, né? Ele foi uma pena mesmo. Perda mesmo, nossa. Ele foi dó. Novinho, né? Novo. Mas, Rolfinho, eu queria agradecer Eu que você. agradeço. Nossa, foi muito legal nosso bate-papo. Achei muito... como é que eu nem sei definir em palavras o que eu achei. Não, obrigado mesmo, Guga. Foi muito bom. Acho que deu pra galera aí sentir mais ou menos como é que é a importância do exercício, como é o fisiculturismo. Eu queria que você Como deixasse que uma valia. frase, né? Uma É. frase pra pessoa que quer iniciar. Uma frase para um Se você fisiculturista, se você fosse resumir pra você numa frase o que é o fisiculturismo hoje pra você, como que você resumiria isso? Numa Pra frase. você não, como um Numa todo. frase, eu digo que... Deca dura? Tô zoando. Decadura, Eu Janabol. acho que o fisiculturismo, pra mim, Gustavo, foi um processo de amadurecimento. Porque eu uso muita coisa que eu aprendi no fisiculturismo, principalmente de cabeça, Disciplina. pro meu dia a dia. A mesma disciplina que eu tenho no esporte, eu levo pra tudo na minha vida. Pra tudo. Se eu falo, por exemplo besta, no mestrado, eu falei, vou fazer mestrado, só que eu quero a bolsa. Aí, mas a bolsa é difícil. Não, eu vou pegar essa bolsa. Fui lá, estudei, peguei a bolsa. A única bolsa de 38 pessoas eu que peguei. Tô fazendo meu mestrado, não tô pagando nada, Mas me fala, entendeu? por quê? Você Oi? sabe por que você pegou? Porque você queria. Então, E você teve ação pra isso. eu agarrei o negócio. E eu sou assim. Porque tem gente que quer e não não estuda. É o que eu faço. Tem que No ter meu ação. esporte, se eu falo, eu vou ir nesse campeonato, eu vou ir bem, eu vou tentar ficar entre os 3, eu vou até o fim. E levo isso pra minha vida profissional. Não, eu quero ser o melhor personal, quero ser o melhor disso. Então, o amadurecimento que o fisiculturismo fez me deu, eu acho que se eu fosse definir em uma palavra o fisiculturismo, eu acho que é isso, é o amadurecimento que ele te traz. É isso, né, meu pessoal? Amadurecimento um É pouquinho. isso, não. Vamos amadurecer, gente. Vamos Isso. amadurecer. Fala pra gente onde que a gente acha, a galera te acha aí, Instagram. Lá em casa, Quer passar o endereço? Quer passar o endereço? Passa o endereço O pessoal aí. vai lá. Bom, meu Instagram, gente, é o @GugaFisiculturista. Tudo junto, tá? Hoje em dia eu não estou mais em uma academia fixa, então às vezes você, quero ir lá treinar na academia dele. Eu não estou mais, já saí dessa vida de professor de sala, que é uma escravidão, que eu já cansei. E hoje eu só atuo mesmo como personal externo e dou aula em faculdade. Você faz consultoria online Faço também, né? consultoria online e atendo com o Dr. Tomás aí também. Nossa. Então, Show só procurar de bola. lá, @GugaFisiculturista. Procura lá, galera. Já tô Recomendo, seguindo. trabalha comigo. Tem de todos os meus pacientes passam com ele. Todos vivos, tá? Não Todos tem ninguém vivos, ainda. com saúde. Indo do jeito que dá, mas indo. Bom, galera, acho que é isso, né? É isso, muito obrigada. Mais uma vez, obrado, Guga. Galera, Segue a gente, pessoal. não esqueçam de seguir. PodMed Oficial. comentar, Curte, compartilhar. comenta. Deixa lá embaixo nos comentários os tipos de vídeo que vocês querem, pessoas que vocês querem que chame pro programa, que a gente vai tentar trazendo muito conteúdo legal, conteúdo de saúde e escutando sempre a opinião de vocês, tá bom? E é isso. Beijos! Tchau, galera.